Brasil, sejam todos bem-vindos, começando mais um Bestcast. E hoje vou falar para vocês um Bestcast muito diferente de todos os nossos aqui que a gente fez, dos nossos podcasts, porque ele é um homem extremamente inteligente. E olha, eu vou falar para vocês, é difícil quando a gente pega uma pessoa como ele, que tem tanta história de vida, viu? Então, primeiro vou dar um beijo na minha parceira aqui, porque essa noite hoje... Boa noite, Boa noite, gente. parceira. Boa noite, amiga. Boa noite, tudo bem? Realmente, esse Bestcast é inédito e especial, onde a gente traz realmente experiência de vida. De vida, né? De vida na prática, né? Não aquela vida do Instagram, aquela vida do YouTube, sonhos. aquela vida mascarada que a gente vê, mas vida de verdade. Vou até colocar o óculos aqui. Hoje é de falar de vida real, das coisas que são aprendidas na prática. Vidas que a gente aprende na pele, né? E aquelas coisas que a gente não vê e não aborda muitas vezes em alguns programas, mas que a Hoje gente nós tem que vamos. tratar com muita realidade. Então, vamos lá. Vou apresentar para vocês uma ficha formal, porque eu conheço. É meu amigo pessoal aqui, mas eu tenho que falar para vocês. Ele é conhecido como Padrinho. E muita gente acha que o apelido tem ligação com o mundo do crime. Ângelo Canuto, 47 anos, passou um terço da vida na cadeia, com condenações que incluem sequestro, organização criminosa. Hoje trabalha como empresário de futebol, tá? De funk. É um homem brilhante no universo agora dos business. Negocia em nome de atletas como Luciano de São Paulo, Davó do Corinthians. Na música representa MC, Caveirinha, Kai Black, Cauê, né? Cauê. E também, olha só... Primeiro artista que conheceu foi o rapper Dexter, oitavo anjo, ainda na prisão. Aproximaram-se e passaram a trabalhar juntos. Padrinho de casamento do amigo ganhou o tal apelido. Canuto nasceu em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Sua referência de pai era o traficante da quebrada. Foi o cara que me ensinou a lei da favela, a me comportar. Ajudou a formar o meu caráter enquanto homem. E eu via uma pessoa dele... de um porto seguro. Era o cara que me orientava, que me ajudava. Veio do pai a ideia de virar policial. Canuto, que sempre gostou de estudar e sonhava em ser jogador de futebol, passou no concurso e foi trabalhar no 2º Batalhão de Choque. De lá fazia alguns favores. Ganhou muito dinheiro, mas como ele mesmo diz, a conta chegou. E teve 2 longas passagens pela prisão. Escreveu um livro sobre a própria caminhada e ainda atrás das grades decidiu estudar. Fez faculdade, MBA, virou palestrante e começou a trabalhar com música. Na sequência, passou a se dedicar ao futebol que tanto amava. A lição, com origem humilde de tantos atletas, cantores e, segundo ele, é o seu diferencial. Tenho essa empatia, essa troca. A gente chora junto, a gente fala da quebrada junto. Ofereci merda a Deus em tudo que fiz na minha vida e Deus foi lá e fez uma alquimia e me devolveu ouro. E a minha capacidade é trocar uma ideia, a habilidade de passar para os meninos que a gente é capaz de fazer e não importa. Dá para mudar? Bem-vindo. Seja bem-vindo. Estou aqui para falar sobre isso. Boa noite. Boa noite, um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade. Nani, mais uma vez, minha irmã, minha parceira, pessoa que eu respeito muito. Camila, prazer enorme em conhecê-la pessoalmente. Obrigado pela oportunidade. E estou à disposição para vocês espremerem, como vocês disseram, de modo que a gente possa trazer para as pessoas o maior número de informação possível e que tenha uma compreensão de um assunto muito complexo, que é essa questão do retorno à sociedade, No meio de tantas dificuldades. no meio de tantas dificuldades, daquela coisa da marginalização do jovem periférico. Eu fui vítima disso, né? As pessoas, mas como vítima? Se você fez vítimas... Eu falei, mas antes de eu fazer vítimas, eu já fui vítima. Como que você acha que foi a sua infância? Você acha que tudo Assim, começou na infância? Minha infância, ela foi assim, muito semelhante às dos jovens de hoje, né? Na verdade, a história não mudou, ela se repete. E eu percebo que nos últimos tempos, esse número se multiplicou. Eu atribuo isso também à questão da pandemia. A pandemia são 2 anos e meio, mais ou menos, de um retrocesso na educação. E todo retrocesso na educação fomenta uma cadeia
logística de jovens partindo para um mundo que a informação não permite que você vá. Porque você acha que os jovens, durante a pandemia, a burguesia, digamos assim, todo mundo teve condições de estudar online? Isso eu não vou dizer que os jovens de famílias abastadas, com condição financeira melhor, foram privilegiados. Eles já são de um berço privilegiados. Então essa situação independe da pandemia ou não. Eles seguiram o fluxo normalmente, com estudo, um acesso ao estudo, acesso à informação. E os jovens das periferias não tiveram acesso a essa informação. Porque a internet nem todo mundo tem, até hoje, mesmo numa condição normal. Numa condição de pandemia, onde a crise econômica invadiu os lares também das pessoas mais carentes, falta de emprego. Se você tem falta de emprego, você não tem sustento. Você não tendo sustento, você perde as condições das coisas básicas. Internet hoje é uma coisa básica, necessária. Mais necessário é comer, mais necessário é se alimentar, mais necessário é a saúde. E depois vem a internet. Para essas pessoas, elas não conseguem equalizar isso quando a pessoa tem um berço privilegiado desde sempre. Ele não consegue medir o que é prioridade. Se a prioridade é se alimentar, se a prioridade é se vestir, se a prioridade é pagar a conta de luz, água. Ele não consegue ter essa escala de prioridades. Você acha que isso porque é vai tudo piorar? muito natural. Agora, já na periferia, sim. A prioridade é, primeiro tenho que me alimentar. Nem um teto é tão prioridade quanto se alimentar. Porque a fome fala com você 4 horas por dia no mínimo. Que é no café, almoço, janta e numa ceia para dormir. Então todos nós conversamos com a fome todos os dias. E nós damos a ela uma satisfação, que é nos alimentando. E as pessoas que não têm condições de dar satisfação à fome, o que fazem? E aí a escala de prioridade é se alimentar. Quando ela não consegue nem se vestir, nem ter um teto para morar, ela vai apelar, vai morar na onde? Vai morar na rua ou formando as grandes favelas nas periferias, que são a margem da sociedade privilegiada do capitalismo. Você acha então que a tendência é piorar um pouco mais a situação? Isso, na questão educacional, sim, ela Porque impulsiona. é um atraso, teve um retrocesso. É um aí retrocesso. a gente sabe também. Nós sabemos que houve um abismo de que quem tem dinheiro ganhou mais dinheiro em aplicações e quem não tem dinheiro faltou mais. Então esse abismo entre o rico e o pobre, ele é maior. Hoje, em razão da pandemia, em razão da crise mundial, de tudo que afetou em uma governança, enfim, tudo isso. Né? Se é um bom governo atual, se é um mau governo, o que pode entrar, ou o que saiu, o que passou para esse governo, o fato é que nós vivemos isso há anos. Sim. Eu conheço essa realidade há anos, porque eu conheci essa realidade na periferia, conheci essa realidade dentro da prisão e conheci essa realidade no presídio especial, onde pessoas que não haviam razão de delinquiram e estavam lá no mesmo pacote. Quando que entrou na sua vida, por exemplo, como que aconteceu assim? Qual o primeiro delito que você cometeu? E com que idade você tinha? O primeiro delito que eu cometi, o primeiro delito que um jovem periférico comete e que você não vai colocar isso na conta de um delito, porque, vamos dizer assim, que é o furto famélico, a necessidade de você se alimentar. O primeiro furto que a maioria dos garotos cometem é pegar algo no supermercado, pegar algo na feira, e as pessoas elitizadas vão falar assim: nossa, mas você vê isso com tanta naturalidade? Já passou fome? Você passou fome? Passei fome. Essa é a pergunta. Você se recorda disso com quantos anos? Eu me recordo, acho que com 8, 10 anos, eu fazia carreto na feira. Então quando você não conseguia fazer carreto, você tinha que pegar o resto que sobrava da feira, sobra da feira. E aí a gente, juntado aquela bando de molecada, e moleque tem uma adrenalina muito forte, tem uma sagacidade, uma expertise, e a gente quer mostrar um pro outro que um é mais esperto que o outro, e você cometia pequenos furtos para se alimentar. Quem já leu Capitães de Areia, de Jorge Amado, sabe o que eu estou falando. E não é romantizar e poetizar. Fome não se romantiza. Fome, não há poesia para fome. Talvez você escreva, mas você vai escrever sobre sofrimento, e isso pode mexer com você. E se isso não mexe com você, experimente ficar descalço na rua, sem ter uma roupa, sem ter um lar, que não tem uma alimentação, e deixa a fome falar com você se você não vai passar numa banca de fruta ali e vai pegar, nem que você tome uns cascudos, se você não vai comer meia dúzia de banana escondido da pessoa. Deixa a fome falar com você. E quanto tempo, Ângelo, você ficou nessa situação? Minha infância, praticamente a infância toda foi nessa... Como que era a sua infância? Irmãos? Só para você ter uma referência, quando comecei a namorar com a minha esposa, Patrícia, eu saía da escola, eu passava na casa dela para comer alguma coisa para ir para minha casa. Isso com 16, 17 anos. Né? 17, ali, eu passava necessidade ainda, chegava em casa era muito pouco.
Então, o lar dela, graças a Deus, sempre teve uma melhor condição. E eles sabiam da minha condição. A minha avó, Dona Filomena, a tia da minha esposa, Dona Sônia, eles faziam questão, Ângelo, para que antes, a gente chegava da escola, eu deixava ela no portão, já tinha um lanche. Eu já entrava às 10 minutos ali, comia um lanche e ia para casa tranquilo. Porque era a empatia que eles tinham e eles sabiam da minha história. Eu morava de aluguel. No fundo de uma vilinha de casas que moravam 3 famílias. Morava na última casinha, na piorzinha que tinha. Na sua casa? Morava eu, a minha avó, os meus irmãos, que era o André, que faleceu, né, de câncer, 43, a minha irmã Ângela, a minha irmã Andréia e minha irmã Aline. E teve um momento que na nossa vida que separou os irmãos porque a gente não tinha condições mais de cuidar. Eu fui morar com a minha avó junto com a minha tia, também numa condição ruim. Meus irmãos foram com a minha mãe para um outro lugar, depois eu só localizei meu irmão depois de um certo tempo, a minha família, a gente se juntou novamente. Então foram diversas vezes que a gente teve que ser dividido para dividir as despesas, os custos e a gente conseguir sobreviver, conseguir crescer. Sua avó foi sua mãe? Minha avó foi minha mãe. 97 anos de idade ela faleceu, ela foi tudo na minha vida. Nas minhas entrevistas eu falo da presença do Rubão, que foi o cara que me ensinou a caminhada, o proceder, isso, aquilo outro, mas a minha educação, ela veio da minha avó, Dona Divina. Então, acho que isso que eu sou hoje, essa pessoa que, esse comunicador, essa pessoa que falou assim, dá para levar a vida honesta, isso vem da minha avó. Do Rubão, não é que dá para levar a vida desonesta. Ele veio também do mesmo processo de dificuldade na vida que eu. E foi o cara que me ensinou a guerrear. Minha avó me ensinou a educação, o respeito, a honestidade, foi tudo isso eu herdei da minha avó. Ela que me ensinou. A coragem de batalhar com pouco, que é o que eu faço hoje, né? Aprender a sobreviver com o que eu ganho, mas hoje eu ganho muito bem, graças a ela que me manteve dando a importância para o estudo. Ela sempre me falava, estuda para você ser gente. Eu entendo, vó, hoje que é ser gente. Ser gente é ser uma pessoa assim, aceita por todos, que as pessoas compreendem, mesmo conhecendo toda a minha história. Toda a dificuldade que eu passei, hoje ela é compreendida por essa essência que a minha avó me deixou. Que é a honestidade de falar, eu não escondo o meu passado, para que eu vou esconder? Eu, quando saio da prisão, as pessoas, pô, mas eu tenho gente ali que apaga do Google, que faz isso. Eu falo, não, se apagar do Google, para quê? Vai esconder a minha história? Essa é a minha avózinha. Falei assim, então, quer dizer, para que apagar minha história? Eu quero falar, sim, e se as pessoas precisarem de confirmar para não dizer, pô, esse cara tá falando mentira, pesquisa. Meu nome tá lá, minha história tá lá. É essa voz que você escuta quando você pensa nessa Quando eu penso origem. nisso. Eu não me omito do que eu fui. Mas eu gostaria que ouvissem quem eu sou. Se querem falar da minha história, se deem também a um tempo de ouvir o que eu tenho para falar. E, sobretudo, eu acho que eu sou um sobrevivente para, de alguma maneira, transmitir essa mensagem, primeiro, para as pessoas que passaram experiências que eu passei, para as pessoas entenderem aquilo que eu passei e saberem que é possível, porque eu não tive, de repente, alguém, e na minha época eu não havia esses veículos de comunicação, que alguém como eu, que passou pela história que eu passei, tivesse espaço de voz para falar. Então isso talvez eu consegui ouvir de um mano ou outro que parou com a correria na quebrada. Mas hoje eu uso esse veículo de comunicação. Eu não quero, não dependo de podcast, não dependo de entrevista, não dependo de nada disso. Eu trabalhei hoje o dia inteiro para estar aqui com vocês, porque isso sim, acho que é um trabalho que me deixa muito mais preenchido, muito mais feliz, que é levar essa informação para todo mundo. Eu tive um dia cheio de trabalho, graças a Deus, e muito, muito abençoado, e hoje eu posso vir aqui contar para os meus iguais, e que essas mensagens possam chegar também nas prisões, para eles falarem, mano, tava aqui esses dias, ficou 15 anos. Eu ouço histórias direto, pô, eu trombei esse cara em tal lugar, a família que veio e falou, eu fui visitar, meu filho te conhece, meu marido te conhece, e eu levo a sua mensagem para eles, estão felizes pra caramba, é isso que eu quero fazer. Uma transformação. Hoje é a voz que você gostaria de ter ouvido. Que eu gostaria de ter ouvido. Justamente isso. Alguém que pudesse falar por mim, que pudesse dias... falar, ei, mano, vem aqui. Presta atenção. Eu ouvia isso muito nas músicas, no rap, no funk, né, que conta essa história. Mas hoje eu trago essa informação de uma forma diferente. Eu não sei cantar, eu escrevo talvez um pouco, mas palestrar, conversar, dialogar, o papo reto é com nós mesmo. Me diga eu te ouvi muito esses 2 últimos dias, até porque você é uma pessoa que traz, né, uma história muito interessante.
E eu senti muito isso durante as suas entrevistas, durante o seu direct todos os dias, os seus stories, o quanto você tem essa vontade e faz isso diariamente de dar a voz que você gostaria de ter ouvido. Exatamente. De se enxergar ainda nos seus mentorados, nas crianças que sabem que hoje tem um celular na mão e que você quer que te escute, para não passar o que você passou. É isso? É justamente isso, porque eu faço isso com pressa e faço isso todos os dias, como você bem falou, e sempre que eu tenho uma oportunidade de falar, porque a estatística ela é muito, muito verdadeira. Eu haveria de estar morto até 25 anos de idade. E se eu não tivesse morto, eu haveria de estar preso. Eu estou livre e, estando livre, eu tenho que tirar o maior proveito disso. E tendo passado por essa realidade, é meu dever passar essa informação. Porque essa estatística ainda é real. Ela é real, ela é verdadeira. E como eu disse, advento da pandemia, isso se tornou uma realidade ainda maior. Então eu preciso de falar mais, eu preciso que mais pessoas falem, preciso que mais pessoas multipliquem isso, que mais manos que estão numa condição como a minha, e não é condição financeira que eu falo, é condição de liberdade e consciência. Transmitir isso. Você não precisa estar num carrão para dizer que deu certo. Você basta estar livre, sólido, consciente e com desejo de mudança. Você vê muito isso hoje, essa união com os Olha, amigos, na quebrada é muito unida. Eu vejo muito mais união nas comunidades do que nos grandes centros capitalistas, porque a concorrência é muito forte. E a estratégia dentro do contexto capitalista, mercadológico, é perigoso que alguém se desenvolva tão bem quanto você ou que alguém se desenvolva tão bem quanto a sua empresa. É natural a concorrência do mercado, mas dentro do contexto quebrada, até pela própria forma como o pobre nasce, cresce, vamos dizer assim, até naquela coisa, nasce, cresce, reproduz e morre, é muito comum você dividir 1 quilo de açúcar. Você vem com essa educação, é muito comum alguém cair, você levantar, é muito comum uma enchente e as pessoas se doarem para salvar alguém num alagamento, construir um novo barraco, ou construir uma casa de alvenaria, ou ceder um espaço, ou socorrer aquela pessoa e levar para dentro da sua casa até que ela possa ter um outro lugar para ficar. Então ela já vem como se fosse creche, pré-escola, escola, primeiro grau, segundo grau, até uma Tem mais união. É, mais união. Então ele vem nesse processo de ser mais unido, marca isso. E no contexto das pessoas mais abastadas, sobretudo aqueles lares de lideranças, de grandes empresas, a concorrência já nasce dentro de casa. Quem vai herdar? Então, num estudo sociológico, você percebe por que o cara que vem de uma realidade como a minha tem muito mais tesão, muito mais sede pela vitória do que o outro, porque ser herdeiro, de uma certa forma, é meio que cômodo e isso é perigoso. Eu falo sempre para minha filha, você não é herdeira de nada. Você tem que ser herdeira do seu sucesso, da sua luta, da sua transformação. Mas aí a pessoa está me ouvindo e fala assim, poxa, mas Ângelo, então não vale nada toda a luta da minha família, tudo que vai ficar para mim? Vale muito. Vale muito se você tiver empatia, olhar para o próximo e usar toda essa riqueza que você tem em benefício de alguém. Seja numa informação, num investimento para uma classe menos privilegiada, numa escola, numa entidade, num esporte. Porque você não vai levar isso para você. Eu digo assim, que eu não sou rico de nada. Eu sou abençoado por tudo. Porque o que eu tenho hoje, um bom carro, uma boa casa, é a bênção que Deus me deu através do meu trabalho de poder usufruir. Porque quando eu for embora, fica. Então isso não é meu. Toda essa riqueza, o ouro da prata, como os meninos cantam muito no funk, é de Deus. Então esse espaço que nós estamos ocupando aqui, se a gente morrer, a gente não leva. Isso é de Deus. E o que é de Deus? Vai ficar para outras gerações, mas não vai ser nem dessas outras gerações, como não foi das gerações passadas. Tudo isso que se transforma, tudo isso que se cria, que se copia, como diz na filosofia, não é nosso. Nosso é um estado de espírito que nos dá uma boa condição de sermos bons profissionais e de podermos hoje estar num espaço como esse falando, mas nosso não é. Então, se não é nosso e eu tenho condições de dividir, por que não dividir? As pessoas falam, pô, Ângelo, mas olha, veja bem, o fato de às vezes eu não te atender, eu escrevi sobre isso esses dias, o fato de eu não te atender não significa que eu não sou generoso com você. Significa que eu fiz um estudo que a sua mediocridade é o seu problema. Então você deve procurar, ou seu estado de espírito, procurar um pastor, alguma coisa que possa modificar o seu pensamento.
Porque além da necessidade, de repente, de alguém te ajudar, o primeiro lugar é sua luta. Eu não posso entrar na fila da dependência constantemente. Porque, assim, o que eu quero dizer? Muitas pessoas entraram dentro daquele contexto de só depender. Pedir. E esquece do potencial que tem. Eu falo para vários manos nos faróis. Mano, vem fortão, isso, aquilo, outro, mas todo debilitado, lógico, cansado, mas você vê que tem uma condição que se cuidar vai se dar bem. Eu falo para ele, às vezes, na maioria das vezes dou uma gorjeta, pago um lanche, McDonald's mesmo, falo, pode esperar ali, amigão, no drive-thru que eu vou te entregar lá na ponta. O que você quer comer? Eu entrego, mas antes de eu entregar, eu passo uma mensagem para ele. Eu falei, mano, eu fiquei 15 anos preso. Eu passei por tudo que você passou e fiquei à margem da sociedade. Você é mais forte do que isso. Supera. Eu ia te fazer essa De pergunta. que maneira? Não sei, mas dá um jeito. Eu também superei. Eu ia te fazer essa pergunta. Quando você para no farol e você vê aqueles meninos, o que você pensa? Como você reage com isso hoje? Sempre que dá tempo, eu passo uma informação. Eu costumo deixar algumas gorjetas no meu carro, alguma coisa, seja doce, alguma coisa. Eu sempre lembro em alguém. Às vezes tenho 2 bombons, eu vou comer um, mas eu vou encontrar alguém no farol, vai ser a chance de eu falar. E eu entrego para a pessoa e propago a mensagem. Esse veículo que eu estou utilizando aqui de informação com vocês é o mesmo na janela do meu carro, é o mesmo quando eu encontro alguém que eu consigo, que eu posso ter tempo de transmitir uma mensagem. Nem que seja um parágrafozinho mínimo, nem que eu seja para dizer assim, mano, você é mais forte do que isso. Ângelo, voltando um pouco no tempo, para a gente conhecer um pouco a sua história. Hoje nós estamos conhecendo o Ângelo hoje. Eu quero saber quem foi o Rubão na sua vida e como, assim, fez falta ter um Ângelo naquele tempo. Olha, E como que ele entrou na sua vida, como foi abordado, e eu conheço a sua história, mas assim, para quem está vendo a gente agora, conhecer até mesmo eu acho que as ciladas que a vida arma também. na verdade, assim, ao contrário do que as pessoas podem pensar, o Rubão não saía na comunidade captando jovens. Sim. E acho que não é assim que funciona. Ninguém sai procurando para dar emprego ruim, para levar para assalto, para tráfico, para crime. Ninguém sai procurando. Você está no meio, no mesmo contexto. E no mesmo contexto, ele percebeu um garoto ocioso. Eu me aproximei dele porque ele era dono de um time de futebol e eu sempre fui apaixonado por futebol. Qual era a sua idade? Eu tinha mais ou menos 13, 14 anos. Então eu conheço o Rubens desde essa época. E eu jogava num dos times mais foda da minha quebrada, que eram os garotos travessos do Fumacê. Fumacê era um campo de futebol que tinha na quebrada lá, hoje é tudo casa. E eu ia lá para jogar. Então eu jogava no Júnior, no Dente de Leite ali, que desde o Dente de Leite eu joguei Júnior e tal. E aí eu comecei a jogar no time principal, que era no esporte, né? Que a gente chamava de esporte quando é o time principal. E eu entrava sempre 20, 15, 30 minutos, meio tempo. O Rubão me dava essa condição porque ele gostava da forma que eu jogava. Porque eu jogava de uma forma até meio bruto, porque eu era um moleque que levava tudo no peito. Então eu era raçudo e tal, e ele gostava muito de ver jogar. Ainda mais quando eu batia de frente com alguém, eu discutia, alguém tentava bater, eu revidava, ou coisa do tipo, mas dentro do futebol ele pirava nessa minha atitude. E ele sempre me aconselhou muito, ele me chamava ali, me deu chuteira para jogar, me dava lanche, que ele tinha uma barraca na beira do campo, então ele me dava lanche, sempre me dava o mínimo que eu podia, e mais do que tudo isso, que era uma chuteira e de repente um lanche, era a ideia. Eu gostava de olhar no olho do Rubão e entender a mensagem que ele tinha para me passar. E isso me fortaleceu muito. Porque eu ia para casa sabendo que eu tinha um amigo, que tinha um cara forte. Eu ia para casa, às vezes, ouvindo o Rubão falar na minha cabeça Qual era aquilo. a idade dele? Mais ou menos. O Rubão acho que tinha... Hoje, eu acho que o Rubão é uns 20 anos mais velho do que eu, coisa do tipo. Você idealizou então, hoje, na imagem dele o pai que uma figura você de não pai. teve? Tinha uma figura de pai, porque ele era o cara que... todo garoto... É como você sonhava que o seu pai seria? Olha, se eu tivesse que falar assim, ó, como você gostaria que fosse seu pai? Eu gostaria que fosse como o Rubão. Evidentemente que não vivendo da forma como ele vivia. Mas mesmo vivendo da forma como o Rubão vivia, ele conseguia me passar ternura, ele conseguia me passar amor. Ele conseguia me passar assim, olha, nós estamos na guerra, cara, a gente tem que sobreviver. E é isso que a gente tem para fazer. Vamos embora. Então ele me deu essa coragem, essa determinação. Mas ele nunca me disse também que aquilo era um meio de vida. Ele só disse assim, eu vou mudar a sua vida. Você vai ficar rico. E todo jovem periférico, quando ouve que você passa necessidade, o sonho de todo mundo é ficar rico. Então eu vi aquilo e foi quando ele me fez a proposta de eu entrar na polícia, eu entrei na polícia. E quando eu volto para quebrar o talito, o documento está aqui, eu começo a fazer os favores, o trabalho, quer dizer, eu me envolvo de cabeça. Ele que ajudou tudo para você entrar na polícia. Isso, ele que me deu, subsidiou, me deu a ideia, me subsidiou
né? Que foi dinheiro para ir prestar concurso público, tinha que pagar, tá, a prova. Qual era o interesse pra que ir... ele tinha? Ele o tinha interesse, algum interesse? o interesse é que eu trabalhasse com ele Para ele depois. Para ele depois, policial. isso, como policial. Então, quer dizer, ele empreendeu, falou, você tem coragem? Qual moleque na minha quebrada naquela época que teria coragem, de repente até a condição de ir lá e prestar um concurso público do estado de São Paulo para a polícia? Essa entrada na polícia, ela foi algo que você passou? Foi algo que foi viabilizado? Como é que aconteceu? Não, foi na raça, no estudo. Na raça. Eu passei em segundo lugar na minha turma. Eram 1.200 mais ou menos Foi em alunos. 85. Eu passei em 93. Né? Eu entrei na polícia em 1993. Então era um concurso público de 1.250 soldados e eu passei em segundo lugar. Então, por essa questão, que aí vem os frutos da minha avó, sempre me mantendo no estudo, uma boa educação, mas eu comecei a utilizar isso para uma outra coisa. Hoje eu transformo todo o meu estudo educação, que é bacharel em administração, MBA em gestão e marketing esportivo, e todos esses cursos que eu já fiz, as pessoas que eu ouço todos os dias, eu canalizo no meu trabalho. E dá muito sucesso, dá muito certo. Então, naquela época eu só canalizei no lugar errado, por quê? Eu estava ali dentro daquele contexto, inserido naquilo. Hoje, vamos dizer assim, pô, Ângelo, você virou as costas para a quebrada? Eu não virei as costas para a quebrada. Não, você ajuda muito. Eu virei as costas para as coisas erradas da quebrada. E para as coisas boas da quebrada, eu ajudo, eu dou o aporte quando posso. A Nani, acho que já acompanhei alguns trabalhos que eu já fiz, até mesmo quando eu era vida louca, eu tinha essa consciência. Não é que a pessoa, pô, o Ângelo ajuda agora porque ele tem condições, porque ele trabalha, não. Eu era vida louca, eu já pegava mais de 25% do que eu ganhava, eu investia, fazia grandes eventos que era... a comunidade era carente de conhecer esses grandes artistas. Eu cheguei a fazer show com uma só vez. Racionais, Emicida, Dexter, Gog, MV Bill, Pinha do Exalta Samba, Doce Encontro, Catinguelê. Tudo isso num dia só na nossa quebrada. E o que a gente estimulava? As doações de alimento. Era o pobre doando pro pobre. Porque quem vai na festa de pobre da comunidade é o pobre. Então ele ia lá na casa dele e falava 1 quilo de alimento. Ele tinha 2 quilos e ele levava 1 quilo de alimento, que ele dividia com o próximo. Então a gente investia nisso e outras pessoas vinham, nos ajudavam, doava bicicleta, doava brinquedos, para depois a gente sortear para as crianças. Então a gente fazia um dia de solidariedade dentro da gestão da própria miséria que a gente vivia, a gente conseguia gerir isso. Que era o dinheiro da vida louca, com mais as doações das pessoas que viviam ali como nós, na margem da sociedade, porque é tudo uma comunidade só, e a gente conseguia fazer para nós a nossa festa, para nós o nosso dia. Hoje eu sou lembrado, inclusive, por diversos jovens aí, falam, cara, eu era criança quando... Eu ganhei uma bicicleta no sorteio lá daquela festa que você fez, então isso para mim é gratificante, a história marcou, isso fez diferença para alguém. E o que faz diferença, quero deixar bem claro aqui, dentro dessa minha história, disso que eu falo, é que não é apologia. Não vai que vai dar certo. Nessa luta, nessa trajetória, eu acho que se salvam entre 100 garotos aí da minha época, se tiver 10 vivos que viveram a mesma realidade que eu vivi, são muitos. A maioria morreu. Morreu na mão da polícia, morreu na mão do próprio crime, morreu na covardia, morreu pelas drogas, pela depressão. Então é muito pouco sobrevive. E o que é interessante é você pegar essa sobrevivência, essa oportunidade e fazer bom uso dela. E é o que eu tento fazer bom uso dessa história. Eu sou obrigado a contar a história, sou obrigado a falar a verdade sobre essa história, que ela é muito contundente e ela marca um pouco para que a pessoa entenda como é importante mudar e que é possível mudar. Não adianta eu vir aqui esconder um monte de coisa e contar uma história que ninguém vai entender nada. Ela tem que ser dita da forma como ela aconteceu. E como aconteceu? E como foi a primeira vez que você foi preso? Eu fui preso em 1997. Por quê? Por associação ao tráfico, envolvido com o tráfico, sequestro, mas era... Mas isso, você já era policial? Já era policial. Isso era briga de quadrilhas, né? Qual as quadrilhas? Na verdade, quadrilhas... Nossa, a minha quadrilha, que era da Zona Oeste de Guaianazes, do tráfico de drogas, e uma quadrilha de um outro traficante, de uma outra região de São Paulo, que subtraiu quando desceu o nosso avião. Enfim, é uma salada gigante disso e que culminou em prisões, em mortes, em confusão, uma tremenda guerra em São Paulo. E eu fui um dos, não o protagonista, mas uma das pessoas envolvidas nessa guerra e que me custou a prisão. E saindo da prisão depois, porque não tinha como. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 7 meses preso.
Né? Nessa condenação. Essa Isso. primeira vez que você foi preso. E preso, eu fui absolvido. Nessa prisão, eu fui absolvido. Mas o processo ficou em andamento. O Ministério Público recorreu e eu fui condenado depois a 8 anos e meio por sequestro, extorsão mediante sequestro. Nessa guerra toda que nós vivemos. E aí eu fui preso, aí em 98 fiquei procurado, fui morar na Baixada Santista. Na Baixada Santista eu só sabia viver do crime e era procurado, não tem como você fazer uma outra coisa, eu não podia me acovardar porque tinha uma mulher para cuidar e uma filha para cuidar. Eu fui para a vida louca e apostei minha vida e a minha liberdade. E fui tentando transformar para poder garantir sobrevivência para minha família. Eu garanti sobrevivência para minha família? Garanti, mas uma péssima condição de vida. Porque viver é diferente de sobreviver. Mas eu mantive a minha família sobrevivendo, que era o estudo da minha filha, que isso é importante, foi importante para mim, uma moradia e a alimentação da minha família e garantir a minha visita e meu advogado. O restante eu perdi tudo para a guerra. E qual é a guerra? É a guerra do sistema. Eu perdi não para a polícia, eu perdi para policiais corruptos. Porque você, dentro da sociedade, você tem pessoas boas e ruins, e dentro das instituições, polícia, governo e tudo, existem pessoas boas e ruins também, e maus profissionais. E eu perdi nessa guerra para os maus profissionais. O que me sobrou foi a vida e a vontade de viver. Isso você era policial? Isso eu era policial e fui por Romão Gomes, fui expulso, preso. Como foi lá dentro? Como você sentiu na pele? Como senti na Porque pele. você estava, primeiro, era policial. Isso. E aí, nessa história, quando aconteceu tudo, era um policial envolvido no esquema. Envolvido no comando. Da mesma forma, quando eu falo que existem bons policiais e maus policiais, eu, dentro do momento que eu vivi o policial, eu fiz muitas coisas boas para a sociedade. Por exemplo, parto, socorro de pessoas em acidentes de trânsito. Eu inibi a ação de um policial do meu lado, companheiro de trabalho, para forjar uma droga numa pessoa e prender. Isso não era justo, nunca deixei acontecer. Isso é real? Isso acontece? Acontece, isso é muito comum. Inibi o desejo de um policial do meu lado de tirar a vida do cara. Eu atrapalhei o processo de executar 2 caras, inclusive, lá do 15 de novembro. E os manos da minha quebrada sabem dessa história. Quando eu reconheci o cara pela moto. Para você ter uma ideia, eu nunca contei essa história para ninguém. Só os manos da minha quebrada que sabem. Eu me recordei agora. Numa abordagem no largo do Aroche, os caras já desceram os caras para dentro de uma garagem lá. Na época não tinha câmera para o lado nenhum, separou um para um lado e para o outro e já estava escrito um cenário de morte. E eu era motorista, né? Nesse dia eu estava de moto da Rocan. Quando os caras já levaram lá para dentro, que eu olhei, quando eu vi a moto que o cara levou para dentro da garagem, o outro policial levou para dentro da garagem, eu reconheci a moto que era de um cara, lá do 15 de novembro, da minha quebrada, era um mano. Quando eu reconheci, eu fui no cara abordado e falei, mano, vem cá, essa moto é do fulano? Ele olhou para mim assustado. Eu falei, mano, pode falar, eu sou da quebrada também, eu conheço, essa moto aqui é do fulano? Aí ele falou, Sede, ela falou, sou eu, fulano ali. E os caras separando, eu falei, faz isso, fui na orelha do outro, faz isso. E os policiais ficaram que nem tic-tac, batendo na cabeça, vai pra cá, mas como, meu? Os caras tentando preparar um circo para matar os caras e não deu certo. E aí o pior de tudo isso, os caras são levados pro distrito para ser autuado, eu ajudo o cara, um foi embora, o outro ficou porque devia, e quando eu volto mais tarde na quebrada, o que esse um fez? Foi falar mal de mim e falar mentira. E aí eu sou chamado na quebrada rapidamente, mano, o cara falou isso quando eu fui lá, eu falei assim, conta a verdade, rapaz, porque ele não acreditava que eu tivesse o respeito que eu tinha na quebrada, o envolvimento que eu tinha. Eu falei, conta a verdade. Quando ele falou a verdade, eu falei assim, onde eu deixei o dinheiro para você ir embora? No orelhão. Atrás do orelhão eu escondi um dinheiro e falei para ele, quando você for embora, você vai lá atrás do orelhão. Ele saiu sem cadarço, para você ter ideia, no tênis dele. Porque ele foi para carceragem e ficou sem cadarço. Vai lá atrás, vai ter um dinheiro lá para você poder, a condução poder ir embora. E já avisa os manos isso. Eu já liguei pro advogado, o advogado já tá vindo aí. Pra você ver, pessoas boas e ruins tem em todos os lugares. Policiais querendo fazer uma porcaria com o cara. E eu tive que, vamos dizer assim, em tese, pra polícia eu procedi como um mau policial, mas pra sociedade, diante de Deus, eu procedi com a verdade, que foi salvar 2 vidas. E a hora que eu salvo o cara tenta atentar contra a minha vida, mas isso foi resolvido lá na quebrada com uma tremenda mentira. Isso é um tribunal? Você acha não, que isso naquela época não existia crime organizado como tinha. hoje, mas existia a consciência da quebrada. Eu me envolvia com os manos da hora, os manos tinham consciência. E quem que porque, mandava isso? porque assim, na verdade, antes de existir qualquer tipo de organização, já existia o ser humano e existe a instituição criminoso,
Criminoso de verdade, assim, vamos dizer assim, na essência da palavra, quando a gente fala, é o cara que tem atitude, é um cara homem. O cara, eu vivo disso aqui, cara, mas eu não sou covarde, eu não sou pilantra e não sou safado. Eu vivo disso aqui, eu tenho que sobreviver, mas eu tenho ética, eu tenho caráter, eu tenho respeito. E o certo é o certo em qualquer lugar. E aí nasce um conceito com diversas pessoas que vão cada dia mais, vamos dizer assim, lapidando essa questão do proceder e que a guerra não é entre as pessoas da periferia, a guerra não é entre os apenados, a guerra não é entre as pessoas que estão presas. A guerra é uma condição de desigualdade social que fomenta tudo isso. Não é nem uma guerra contra o governo, é uma guerra contra o estado de governo, que é inoperante. De repente, hoje, por exemplo, o Geraldo Alckmin foi um governador que na época ele foi terrível para São Paulo. Hoje ele está dentro de um governo que, o governo do PT, para nós, ele tem uma questão muito mais humanitária quando ele foi, porque ele vem de uma classe trabalhadora. Não é porque apoia o fulano, o ciclano, o beltrano. Ele vem numa condição porque eu apoio aquilo que olha melhor para mim e por mim. O governo Lula endureceu diversas leis, mas ele tem um discurso mais humano. Talvez que não seja mais humano, mas vamos dizer que pelo menos o seu discurso é humano. Ele não me ataca tanto quanto outros discursos, entende? E nisso você ficou 17 anos? Eu fiquei 15 anos. 15 anos. 15 anos. Eu fiquei 11 anos, 7 meses na primeira vez, depois fui preso, fiquei 11 anos, né? 10 anos e pouco, alguma coisa assim. Mas primeiro você foi preso, aí você foi absolvido. Fui absolvido, fui pra rua, depois fui preso em 2001, fui recapturado. E aí você foi preso de novo, mas pelo mesmo processo ou não? Já era outro processo? Eu fui preso pelo mesmo processo que o Ministério Público recorreu e eu volto pra prisão. Entendi. Eu sou recapturado e volto pra prisão para cumprir a pena que eu tinha. Mas quando eu volto pra prisão, com 10 anos de condenação, 10 anos e meio, que era 8 anos e meio no delito que eu havia cometido. E depois eu tenho extorsão mediante sequestro. Né? Que era guerra de quadrilhas, né? Que aí ficou tipificado dessa maneira. E aí eu sou condenado, depois quando eu sou recapturado fazendo uso de um documento falso. Sim, mas aí você ficou 8. Isso, aí eu tenho foi condenado a 8 e ficou quanto? Não, nessa, assim, só para você entender a somatória, vai acumulando. Para você ter ideia, eu tive uma condenação de 8 anos e meio. Quando eu estou foragido, né, que eu estava condenado e eu não me apresentei para cumprir minha pena, então eu sou considerado um foragido. E aí eu sou preso com um documento falso. E aí soma-se mais 2 anos e meio de condenação. Então ela vai para 11 anos, 10 anos e meio de condenação. 10 e meio de condenação, na prisão eu vou delinquindo, porque era uma guerra maluca, uma forma de viver terrível, e eu consigo chegar a 27 anos e meio de condenação. Ou seja, 27,5. Grampo telefônico, envolvimento com tráfico, envolvimento com guerras dentro da prisão, remoções, enfim, tudo aquilo que aquele inferno promove. Ao invés de eu ter sido inserido para ser melhorado na prisão, toda a condição que a prisão te estabelece, te favorece, é para que você seja piorado. E foi nesse momento que você conheceu o Dexter? Eu já conheci o Dexter quando eu estava na rua procurado, em mais ou menos 98, 99, alguns parceiros meus foram presos e da casa de detenção eles me ligaram dizendo que estava com o Dexter. E aí eu falei com ele no telefone, né, saudei pra caramba, porque era super fã dele, não conhecia pessoalmente. Eu via muito 509E, né, o álbum que eles haviam lançado, era muito fã. Aí depois em 2001 eu vou preso. Estando preso em 2001 eu vou pro regime de isolamento depois em 2003, no anexo de Avaré. Quando eu saio do anexo de Avaré, alguns amigos souberam, porque você sobreviver ao regime de isolamento é algo assim de se comemorar. Aí os meus amigos... RDD, a solitária. RDD, isso, da solitária. Aí o Dexter entra em contato comigo para me parabenizar por essa vitória. Não é uma coisa assim, fala, pô, os caras cometiam delito, contravenção, falando no telefone abertamente. Não, era uma mensagem. Mano, precisa de ser prestigiado, precisa de ouvir uma mensagem de carinho. Mano, seja bem-vindo. Pô, cuidado aí, irmão, parabéns. Porque era uma fábrica de fazer louco. Ou o cara sai chapado ou o cara morria. Então, quando eu saio, ele me oferece uma música na 105, que é a música Oitavo Anjo. Eu já aviso a minha família que ele ia falar, porque o Dexter mandou uma mensagem para mim numa rádio, era algo assim espetacular. E aí quando ele me manda essa mensagem, eu falo para minha família, ouço essa mensagem, fico muito, muito feliz. E aí o tempo vai passando, depois eu sou transferido de uma penitenciária para outra e eu acabo indo parar em Iaras,
que é um dos presídios de segurança máxima no interior, que naquela época era para presos, né, de uma alta periculosidade, vamos dizer assim, intelectuais, inteligentes, presos que se movimentavam dentro do sistema nessa guerra da desigualdade. E hoje é uma cadeia de crimes sexuais, né? Só para presos envolvidos em crimes sexuais. E aí o Dexter chega lá em 2004. Quando ele chega em 2004, ele não me conhecia a figura, porque não tinha telefone de foto naquela época, de imagem, né, de vídeo. Ele só conhecia a minha voz, eu já o conhecia porque ele era uma figura pública. E aí quando ele chega no mesmo pavilhão que eu, ele tá na gaiola, eu tô pro lado de dentro do pátio. Quando ele entra, eu pego e falo, e aí, negrão? Aí ele olha pra mim assim, meio com a cara de bravo, né? Porque prisão é assim, tem que ter aquela energia. Ele me fala, quem é você? Aí eu falei assim, eu sou o Fusca, mano. Aí ele me dá um abraço, pô. E aí a gente fez aquela... Porque quando ele chega na inclusão também, ele pergunta quem tá na cadeia e o policial falou pra ele, falou, ó, tá o pavilhão, tá fulano, você não quer os caras figurinha carimbada, conhecido. E aí ele optou por ir pro raio 2, onde eu estava, justamente porque eu me encontrava lá, era um amigo dele por telefone, e diversos outros amigos também em comum que nós tínhamos estávamos lá. E aí a gente formalizou e formou essa amizade que hoje ela tem um nível assim de parentesco, né? Eu apadrinhei ele no casamento, que a gente tinha uma promessa, quando eu sair eu vou me casar, e eu vou me casar quando você estiver lá também, que você vai ser meu padrinho. E aí eu ganho o apelido de padrinho, porque eu sou padrinho do Dexter na música, de casamento. E no mundo da música, eu sempre acompanhando ele, padrinho daqui, padrinho de lá, as pessoas foram adotando esse meu apelido. Aí conheci jogadores de futebol através de shows que eu fazia com o Dexter, que os caras vinham e falaram, pô, se o cara é empresário do Dexter, pô, tem que ser um cara responsa. E aí foi quando me ofereceram para mim ser empresário de jogadores. E aí eu fui estudar isso. Falei, se eu quero entrar para esse mercado, eu não sabia o que era direito econômico, o que era o direito do empresário, o que era direito federativo. E eu fui estudar e eu já estava terminando minha graduação em administração, né? Meu bacharel. Me formei e fui fazer já logo, na sequência, já fui fazer MBA em gestão e marketing esportivo, para conhecer mais e me aproximar do meio. E aí a equação foi essa: estudo, mais dedicação, esforço e um pouco de sorte, vamos dizer assim, que é... O que é a sorte? É procurar estar perto da onde você quer aprender. Andar no meio das pessoas para você aprender. Eu saí de um contexto... Não tem como eu virar empresário de jogador de futebol ficando o dia inteiro na minha quebrada. Ficando fora de um contexto. Se eu quero trabalhar com futebol, tem que estar perto das pessoas de futebol. Se eu quero trabalhar com a música, eu tenho que estar no métier da música. Vamos dizer, se eu quero ser fazendeiro, eu tenho que trabalhar no meio de fazendeiros. Eu tenho que entender o que é colheita, o que é plantio. É uma ordem natural. Então não adianta, as pessoas escolhem ser uma coisa, mas não frequentam o meio. Então eu procurei fazer isso e essa equação me transformou no empresário que sou hoje, desses dois segmentos, da música e do futebol. Com o Dexter lá, vocês ficaram quanto tempo? Quanto tempo lá? Eu fiquei preso junto com o Dexter mais ou menos 1 ano, porque eu fui transferido depois. E aí é aquela coisa, remoção, vai para um lado, vai para o outro. Depois eu encontro o Dexter em 2011 na penitenciária de regime semiaberto em Guarulhos. E aí a gente conheceu um juiz lá muito humano, um juiz que nos ensinou muito sobre a liberdade, sobre a vida, sobre a importância de acreditar, de investir em si próprio, que era o Dr. Jaime Garcia, que é um juiz espetacular, né? Que é um outro, a gente que viveu quebrada, rua, essa coisa, foi um outro pai que a gente encontrou na caminhada, mesmo sendo mais velho. Nós termos já uma idade, uma caminhada, mas a gente sabe ouvir quando vem uma mensagem de uma pessoa que quer o bem e que sabe transmitir a mensagem, que tem a propriedade para transmitir. E para nós, dentro desse contexto de apenados, você ouvir um juiz de maneira imparcial e humana te passar um conselho, não tem como você não ouvir. Porque é o respeito que emana. Ele não adquiriu respeito por nós na ameaça de sentenciar mais pesado ou de endurecer a lei. Na verdade, ele adquiriu nosso respeito mostrando os caminhos que é possível viver em liberdade e viver no meio da sociedade. E quando entrou a música na sua vida, a gente sabe, né, a gente tem que falar do MC Kevin. Isso. O MC Kevin entra na minha vida... Quando? Quando eu saio da prisão em 2018, e eu começo a voltar a trabalhar no futebol, e ali meio em julho de mais ou menos de 2019, julho de 2019, férias de jogadores da Europa, sou convidado no futebol da empresa que eu trabalho hoje, a Elenco Sports, né? Estava começando a trabalhar com eles. E aí tinha uma confraternização de todos os jogadores nossos que vêm de outros países, né? Passar férias no Brasil. E a gente foi nesse futebol, que era na verdade não era nem um churrasco, né? Tinha churrasco também, mas era mais frutos do mar, paeja e tal. Os caras são bem organizados nisso. E aí eu vejo, a gente foi jogar futebol, eu vejo um garoto
liso, cheio de tatuagem, e eu não vi o crescimento, a explosão do funk, porque eu fiquei de 2014 a 2018 preso. Então foi quando o funk em São Paulo, ostentação, explodiu. E aí eu só ouvia falar alguns nomes, mas não tinha associado o nome à pessoa. E aí eu vejo ele jogando ali e tal, um moleque muito gente boa, joguei com ele, joguei contra ele, ele, Malco, Guilherme Arana, Gabriel Magalhães, pô, infinidade de jogadores nossos lá jogando junto, e aquela união que aí é junta a música e o futebol. E aí ele é um moleque muito espontâneo, rápido, ele parecia que eu já conhecia ele há tempo. Depois a gente sai dali, tipo, confraterniza num lugar reservado para nós ali, fortaleço mais minha amizade com ele, e coincidentemente ele vai morar num condomínio do lado onde eu morava. Ele foi morar no Eco Park, eu morava no Aruan. Aí o pessoal organizou um churrasco lá na casa dele, me ligaram e falou, vem aqui na festa da casa do Kevin e tal. E eu morava do lado, eu falei, moro do lado, pô. E aí, 5 minutos eu tava lá com ele. Ele, pô, Negão, você aqui sempre me chamou de Negão, né? Negão, e aí me deu um abraço, tal, e a gente foi falando. E aí encontrei na casa do Kevin uns caras também que eram ex-manos, ex-vida louca e tal. Aí os caras, pô, mano, você é o fulano, pô, lembra de mim e tal. Aí a gente foi familiarizando. Aí quando os caras perguntaram como é que tava a minha vida, eu falei, não, cara, eu parei com tudo. Escrevi um livro, isso, aquilo, outro. Depois escrevi um livro, eu voltei em casa, peguei alguns exemplares, doei livro pro pessoal. Quando eu dei o livro na mão do Kevin, ele ficou entusiasmado. Falei, mas como que você ficou preso? Escreveu um livro. Aí ele gritou, mãe, vem cá. A mãe dele veio, a dona Valquíria. Falou, mãe, o cara ficou preso, escreveu um livro. Como pode? Eu vou escrever um livro também e tal. Aí eu coloquei até em contato com o professor Wagner, né, da PUC, que me ajudou também na confecção do meu livro. E deu início no livro do Kevin, mas a gente acabou não concluindo. Então eu conheci o Kevin assim, jogando futebol. E depois fortaleceu nossa amizade porque eu ofereci para ele um livro. A mãe dele... São muito amigos até hoje. Muito amigo até hoje. A mãe dele, quando me conheceu e o Kevin contou minha história, ela não foi muito amistosa comigo. Na verdade, nem um pouco amistosa comigo. É sério. E aí o Dex, aí ela pegou e depois ela me conta isso no particular. Ela foi, Kevin, você só traz bandido aqui em casa. Eu já te falei, moleque, não sei o que, já tirei você dessa vida. Você é cantor. Ela tá falando, mãe, mas o cara parou, o cara é da hora, isso, aquilo, outro. E aí um dia eu vou novamente lá num churrasco. Sempre o Kevin fazia confraternizações. E aí eu começo a conversar com ela e ela, muito mãe, inteligente, né? E tentando defender sua cria. Ela me pergunta, o que você faz? Como você faz? Eu comecei a falar para ela, eu trabalho com jogadores, isso, mas fala, olha, eu faço além dos contratos e tudo, eu faço mentoria, eu me preocupo muito porque eles vêm de uma realidade e ela começou a entender a minha história, se encantar com essa ideia e falar, o Kevin precisa de uma pessoa igual você. E aí ela falou assim, vamos experimentar, você fazer uma coisa? Fazer uma mentoria com o Kevin, ser o coach dele? Eu falei, vamos. Pô, pra mim é uma honra, um prazer, ainda mais eu moro do lado aqui, muito fácil. E aí eu comecei a fazer um trabalho de mentoria com o Kevin. E assim se deu essa relação de se aproximar muito. E um dos feedbacks que ela me dá, entre 4 e 6 meses ali de mentoria, ela me chama um dia e fala, Ângelo, eu quero te agradecer muito. Eu falei, por que, dona Vó? Não, porque o Kevin nunca sentou numa mesa para conversar comigo. Ele nunca me deu atenção de sentar aqui e me ouvir. E ele conversou comigo hoje 4 horas sem parar. E para mim aquilo já foi um feito, já fiquei muito feliz. Eu falei, já mudou. E aí a gente foi percebendo que foi mudando os recursos de fala do Kevin e as suas ideias. Ele começou a entrar dentro do contexto do cenário político, entender o que era política, ter sua própria opinião, né, poder falar sobre tudo. Então ele começa a aumentar, a ampliar seus recursos. Num dado momento teve até uma certa preocupação por parte da empresa que fazia a gestão dele, achando que de repente eu fosse tomar o artista. E aí eu sentei com um dos dirigentes de lá, que se tornou meu amigo, expliquei para ele, ele falou, ele não conhecia. Porque assim, a música ela veio crescendo, o funk, e sendo empreendida por várias pessoas também da periferia, que talvez até sem informação alguma. Mas foi um business que caiu no colo e que souberam fazer essa coisa gigante hoje que interessa inclusive as grandes gravadoras. Então eu pude explicar para a pessoa que eu não tinha interesse nenhum na carreira do Kevin, nem tê-lo para mim, né? Nesse sentido de profissional. E que eu até brinquei com ele, falei assim, acho que você, de repente, pode até me pagar alguma coisa por fora, porque eu vou melhorar o seu ativo. Ele vai ficar muito melhor. E realmente ele foi se transformando. Aí até que se deu, acho que 1 ano e 8 meses mais ou menos de trabalho de mentoria, porque logo veio a pandemia, né? Então, e aí depois veio a tragédia e a gente acabou perdendo o garoto. E quando você recebeu a notícia dessa tragédia? E como que você vê isso hoje? Você acha que foi resolvido, está elucidado? Porque aconteceu situações que parece que fala uma coisa, acontece outra diferente, de repente olha, volta. Toda pessoa, para você estar esclarecido. Toda pessoa tem direito de achar alguma coisa. Que comumente as pessoas podem falar, é um achismo. Mas é o direito que todo mundo tem, até porque foi pessoa pública. Então, se foi pessoa pública, desde da morte de Michael Jackson, de Elvis Presley,
de Cazuza, de tantas outras celebridades, há aquela questão do fanatismo, há aquela questão das pessoas mais próximas que têm um pouco, talvez uma ideia diferente de tudo aquilo, e que é assim, quem está a um passo de você tem uma percepção do mesmo fato. Quem está a 2 passos, uma outra percepção. O vizinho da direita da sua casa tem uma percepção sobre sua vida. O vizinho lá da esquina, ele tem uma percepção totalmente diferente da sua vida. Por quê? Conforme a distância dos fatos e a distância de cada pessoa envolvida no episódio, tem uma opinião diferente. E cada opinião deve ser respeitada. Então, eu deixo isso bem claro para que eu possa externar a minha opinião e não ser mal interpretada. Porque eu tenho o direito de achar, assim como o fã tem direito de achar, assim como a mãe tem direito de achar de uma maneira, assim como o irmão dele tem direito de achar de uma outra maneira e a irmã. E outras pessoas mais. Mas a minha percepção sobre tudo o que aconteceu, eu acho que é um trabalho investigativo péssimo, de péssima qualidade. Posso falar isso com um pouco mais de propriedade porque eu fui um profissional da área e sou uma pessoa que gosta de estudar as coisas antes de falar. Eu acompanhei o processo do Kevin desde a notícia da morte dele até o acompanhamento com a mãe, até lá, até o reconhecimento do corpo, até a liberação do corpo, até a vinda para São Paulo, até o velório. Só não acompanhei o sepultamento porque, para mim, foi o meu limite até ali, a minha atribuição, porque eu também já não tinha mais condição de viver aquele momento. Inclusive, algumas pessoas podem interpretar que foi um desrespeito, mas eu viajei para o Sul para concluir um trabalho que eu tinha do futebol para concluir, até no sentido de um refúgio, porque eu sentia muito o que aconteceu com o Kevin, mas era uma coisa particular em mim, e só depois de uma semana que eu senti o baque mesmo e acabei ficando mal mesmo, assim, de saúde, pelo impacto, que naquele momento eu queria dar todo o suporte que a mãe precisava, né? E aí a gente acabou virando amigo, a gente trabalha até hoje junto, mas a forma como se deram as informações, a forma como se propagaram as notícias, e a gente se aproximando mais do fato, sobretudo depois de 9 meses da morte, O que você acha que aconteceu de fato aquele dia? Olha, aquela noite? A minha ideia, eu não posso dizer assim o que aconteceu. A minha ideia. O que você acha? A minha ideia, o que eu acho, é que é uma coisa muito mal explicada. Muito mal investigada. Eu vou dar um exemplo, claro, para depois cada um formar o seu juízo. No primeiro depoimento de um rapaz, são 2 moças, 2 garotas de programa. Que depois esse depoimento é modificado e se transforma numa só garota de programa. E que você vai num hotel de luxo, da qualidade que tem, e coincidentemente, só o 5º andar não tem câmera. Daí você pega do 5º andar, você tem o 6º, e tem o 4º, e tem todas as adjacências. Não há no inquérito, no processo, qualquer apuração nesse sentido de movimentação. Quem subiu, quem desceu, não tem no inquérito constando isso. Não tem sequer uma preocupação em leitura labial das pessoas que estão transitando no saguão, elevador, indo para lá e para cá. Então, se o Kevin fosse filho de qualquer autoridade, de qualquer pessoa que fosse contrário, fora desse contexto de que eu vivi, de que ele viveu, que a dona Valquíria veio e tantas outras pessoas vêm, e até reforço aqui que o que aconteceu com o Kevin, no sentido de uma péssima investigação, não é um privilégio do Kevin. Isso acontece comumente nas quebradas. Quantas pessoas morrem, desaparecem, são executadas e não há uma investigação como se fosse o filho de uma grande autoridade. Se fosse o filho de uma grande autoridade, a dona Valquíria tinha uma explicação que ela pudesse dizer assim, realmente foi isso que aconteceu. Ela não tem nem isso, ela não tem nem essa dignidade desse processo de dizer assim, olha, realmente foi isso. Qualquer história que de repente chegar para a dona Valquíria, ela pende para um lado e para o outro porque ela não tem uma verdade formada. E isso quem deveria trazer para ela? As autoridades. Uma investigação dissesse aquilo, a dona Valquíria só tem dúvida do quê? Tenho dúvida naquilo, está explicado. Tenho dúvida sobre isso, tenho dúvida sobre a câmera, tenho dúvida sobre a segunda pessoa que nesse primeiro depoimento estava presente. E agora não aparece e ninguém se preocupa com isso. Você tem dúvida? Não tem a cariação entre as pessoas. Não tem reconstituição feita com as pessoas envolvidas no caso. E por que isso tudo não acontece? Fica a pergunta e essa é a minha resposta sobre o fato que envolve a morte do Kevin. Essa é a minha fala. Eu deixo todas essas lacunas aqui para que sejam preenchidas pelos pensamentos alheios, para as pessoas entenderem o que é estar mais próximo da pessoa, dos fatos e do caso em si. Então, pessoas que estão mais distantes acham que isso foi apurado e que não tem sombra de dúvida.
Não, na verdade, ele não tem sombra de dúvida, ele tem inúmeras dúvidas. E você, em algum momento, nenhum momento teve ou passou, por exemplo, teve algum problema com a viúva? Eu tive, num primeiro momento, divergência de opinião sobre os fatos, sobre o fato de ser casado ou não, sobre o fato de ter sumido uma aliança ou não, mas coisas que foram resolvidas naquele momento. E o que eu vejo só no sentido assim dessa coisa que as pessoas insistem em dizer assim, há uma animosidade entre vocês? Não há animosidade, assim como não há amistosidade. Ela é uma pessoa lá que vive o mundo dela e eu sou uma pessoa que vive um outro mundo aqui e que sou um profissional envolvido no meio dos artistas, dos jogadores de futebol e que tento me manter o mais imparcial possível para que o meu trabalho prospere. Qualquer outra coisa fora disso é mera especulação. Então você conviveu com o casal? Convivi, conheci de algum momento ou outro ir para um lazer ou trocar ideias, mas nunca foi amistoso, nunca foi, isso é fato. Desde o início? Foi uma coisa muito respeitosa e educada de ambas as partes, mas só isso, nada além disso. Porque aconteceu muito disse-me-disse, né? Muito disse-me-disse. Mas é o que eu falo. Os dois lados falavam. Isso, tem a questão discordando. Tem a questão do fanatismo, né? Mas tudo, lembrando bem, tudo que eu falei, reforço o que eu falei, com veemência, e tudo que respondi foi também com devido acato, respeito, mas com a verdade, não só como pano de fundo, mas como o que me norteou na minha palavra. Sempre foi a verdade. Nunca nada além, sem intenção de perseguir alguém, denegrir, que é uma fala hoje que não se usa comumente, mas no senso como estou acabando de utilizar, mas não no sentido de destruir a imagem de ninguém ou de macular a imagem de ninguém. Você já recebeu algum tipo de inibição, Não. coagido? Não, já fui questionado por diversas vezes por todo e qualquer tipo de pessoa, assim como você está me questionando aqui, e eu sou aberto a conversar com qualquer pessoa, não tem distinção disso. Nem com autoridade, nem com quem não é autoridade, nem com fã, eu respondo a todos. Sempre na medida do possível que posso responder, respondo com uma única só colocação. A minha verdade sobre o acompanhamento de tudo que eu tive. Sem qualquer perseguição. Ficou para você, então, uma interrogação. Fica para mim. Ainda tem uma interrogação no ar. E a interrogação, ela fica por parte das autoridades, não por parte de qualquer pessoa envolvida. Sim. Eu não sou ninguém para poder acusar ninguém. É isso quem deveria fazer e formar a culpa ou não, deveriam ser as autoridades. O que eu lamento muito, que foi um trabalho, no meu ponto de vista, da família também, que a gente acompanha junto, de uma, não é péssima qualidade, de qualidade alguma. Eu vi que durante o período que você ficou na solitária, você fez uso de muitos medicamentos e você fala do quanto foi tenebroso as noites e os dias que também não tinham muita divisão enquanto você estava lá. Como é que é hoje? Como que é dormir hoje? Como que você vive com o pós de tudo isso? Eu cheguei a ver que você chegava a tomar 4 remédios por noite psicotrópicos, antidepressivos por dia para conseguir lidar ali com aquela situação. Como é que ficou o pós disso tudo? Olha, eu escrevo até um capítulo num livro que eu vou publicar tão logo, e é um dos últimos capítulos, né? Na verdade, assim, eu tenho um livro para ser publicado e eu vou relançar o Extracampo Náutica do Cárcere, que é o primeiro livro que eu escrevi na prisão, e relançando ele para uma nova editora agora, acho que o ano que vem eu já lanço. Ele vem com 2 novos capítulos e um desses capítulos chama-se Livre, mas não dos problemas. Porque às vezes a pessoa está presa, ela acha que o problema dela é só a prisão. Mas quando você sai da prisão, os problemas se multiplicam. Porque você é um ex-sentenciado, tem a maldade das pessoas, tem a descrença das pessoas, tem os policiais que vão te perseguir achando que você está na mesma, mesmo que você não tiver, você é um inimigo do Estado e é um inimigo deles. Tem a questão de você ter que prover a sua família. A mulher precisa de descansar porque ela passou anos e anos em razão da sua prisão te acompanhando. Você tem que tirar aquele trauma dela, você tem que prover a sua casa, você tem que pagar o advogado porque não tem como você custear todo o advogado, é caro. Então, quer dizer, você vem com toda essa liberdade, mas provida de diversos problemas que se você não tiver um equilíbrio, a reincidência ela pode ser, ela é quase que 100% o convite de reincidência. Então você tem que ter muito equilíbrio
para poder lidar com tudo isso. Fora os traumas psicológicos, que é acordar no meio da noite sonhando que está preso, sonhando que está sendo perseguido, sonhando que é a contagem, sonhando que chegou conversando com os manos na prisão, ou no carro de transporte, ou a invasão da polícia. Enfim, não é tão simples assim, acabou e pronto. Vamos dizer assim, para as pessoas que vivem um nível social mais acompanhado, qualquer trauma nesse sentido, ela faz um acompanhamento de psicólogo e psiquiatra um bom tempo até fugir desse trauma. O pobre periférico, quando sai de uma situação como essa, ele não tem esse acompanhamento. Não é um privilégio, mas ele não tem nem como custear. E o aparelho público, malemar, tem um médico. Como é que você vai ter também um recurso para psicólogo com essa percepção, com essa expertise para cuidar de uma pessoa que saiu da prisão depois de 20 anos? Eu vou dar um exemplo. Recentemente um amigo meu saiu da prisão, um amigo que eu conheci na prisão, 28 anos preso. Veja bem, 28 anos o cara ficou preso. Ele saiu da prisão faltando dentes na boca, debilitado fisicamente, desnorteado, sem alfabetização, sem um curso técnico, sem uma condição sem um direcionamento para um estudo, para um curso técnico, seja Sebrae, seja Senai. Ele saiu com a mão na frente e outra atrás depois de 28 anos. É para isso que a pessoa é colocada no cárcere? A pessoa é colocada no cárcere para ser melhorada, para voltar para a sociedade com condições de não mais delinquir e de ser absorvida para essa sociedade e cheio de oportunidades. Ou que se crie pelo menos uma oportunidade exclusiva para essa pessoa que ficou 28 anos à disposição do Estado. 28 anos à disposição do Estado, ninguém se preocupou com ele. Só mantém preso. Não pode escapar. E aí, de uma hora para outra, como um aborto, ele é colocado para fora das muralhas. Qual a probabilidade dessa pessoa se dar bem no meio dessa sociedade? Se para as pessoas que estão aqui lutando, batalhando, estudando, já é difícil. Ele é colocado na onde nessa fila? No final da fila? Na verdade, ele não está nem no final da fila. Ele não aparece nessa fila. Ele vai aparecer talvez numa estatística. Morto, um ex-sentenciado. Era ex-presidiário, não tem problema não. Essa é a realidade. O que você acha que deveria ser feito, mudado? O que eu acho que deveria ser mudado? Que se cumprisse o que diz a Constituição. No Código Penal, na Lei de Execuções Penais, ele é inserido lá para ser melhorado. Melhorado de que maneira? Como você melhora uma pessoa? Como você transforma uma pessoa? Ela nasce, ela começa a crescer, gatinhar os primeiros passos, alimentação, educação, vai para a creche, vai para a escola, cursos técnicos e vai melhorando. É assim que se forma um cidadão, preparado para o mercado de trabalho. Então quando você pega esse cidadão que delinquiu e coloca lá 28 anos, é uma vida. E 28 anos não foi feito nada, absolutamente nada. Então quem ficou mais tempo lá dentro do que talvez fora. É como se uma família irresponsável que criou seu filho 28 anos sem ter ido para a escola. Que colocou seu filho lá num quarto, nasceu uma criança, todo mundo fala, nasceu uma criança nessa casa aí, mas espera aí, você só vai ver essa criança depois de 28 anos, porque nunca saiu dali daquele cômodo. Nunca foi para a escola, nunca foi alfabetizada, não conhece a sociedade. Quando ele sai como? E isso é crime. Não muito distante, algumas notícias a gente tem percebido pessoas que ficaram com trabalhos análogos à escravidão. Sim. Pessoas empregadas domésticas que quando descobriram a mulher não era alfabetizada, ela foi pega como se fosse pego lá no meio do mato, como se fosse um bicho, uma pessoa que veio do Nordeste ou de um outro lugar, ou que de uma família que morreu enquanto criança virou empregada doméstica e quando foi ver, nunca foi sobretudo mulheres, acontece muito, nunca foi numa ginecologista, nunca teve um tratamento, ela nunca teve educação, ela só viveu para fazer comida e limpar a casa. Trabalho análogo à escravidão. Então, esse cidadão, ele só não dá uma tipificação de ser análogo à escravidão porque ele está cumprindo uma pena. Mas a forma como foi tratada, ela tem analogia sim à escravidão, porque ele ficou lá alienado, ele não foi modificado, não foi melhorado, não foi feito um trabalho. Por que ele delinquiu? Teve um acompanhamento psicossocial? Não teve psiquiátrico? Não. Para melhorar, para trazer ele para a sociedade? Não. Ainda quer que o cara, depois de 20 anos, sente lá na mesa para falar com o assistente social e psicólogo, sem ter tido um acompanhamento ao longo dos anos, e seja excelente o seu laudo para ele ir para a rua. Ele só foi para a rua, sabe por quê? Porque venceu a pena. Trágico, não?
Mas e aí, me conta, hoje você consegue lidar com esses traumas? Você conseguiu superar isso? Consigo. Através de leitura, de boa oração, de uma família fantástica que tenho, de grandes amigos. Eu tenho grandes amigos. Eu sou o profissional que sou hoje, graças à minha determinação, é lógico. Primeiro Deus, a minha família que nunca me abandonou e quando eu saí de ser abraçado por amigos que me disseram assim, calma, vamos por aqui. Eu cheguei num ponto, quando eu saí em 2018, que era uma bifurcação. O crime me chamando pelo know-how que eu tinha, pelo conhecimento que eu tinha, e o cara que eu chamo de homem da bifurcação, que é o Guilherme, que é o meu sócio hoje da Elenco Sports, que me abraçou e falou, vamos aqui, cara. Vem aqui para a empresa, vem para o escritório, fica aqui. E aí a gente foi indo, me dava uma tarefa, eu cumpria, me deu outra tarefa, eu cumpri. Até que eu acabei tendo o status de poder ter sociedade com ele, em alguns artistas e alguns jogadores de futebol. E isso fez toda a diferença na minha vida. Você recebe Eu tive uma pessoa que estendeu a mão e falei, vem cá. Vamos. E que não teve preconceito algum. A mídia falou, fulano de tal é o narcotraficante. Fernando Garcia, que é um dos sócios herdeiros da Calunga, criador da Calunga, na verdade não herdeiro, criador da Calunga, que hoje não é mais, mas é um grupo econômico da Elenco Sports, que tentaram o vexamentar e jogar uma bomba nele, essa bomba seria eu, dizendo Fernando Garcia, o narcotraficante. Eu me recuei, até liguei na empresa e falei, olha, eu não vou mais no escritório, não quero prejudicar ninguém, essa é uma história minha. Mas por quê? Você faz alguma coisa? Eu falei, não. Você vem aqui fazer o quê? Trabalhar, né? Trabalhar? Então vem, deixa os caras falarem. Nós estamos trabalhando. Dane-se. Eu me senti, sabe assim, explodi de alegria, porque as pessoas não tinham vergonha de mim. E aí o que eu faço hoje, além de ser uma coisa minha, do meu querer, eu quero a cada dia, através das minhas atitudes, entregar isso de volta para eles, essa confiança. Trabalhando mais, melhor, feliz, contente. E tudo isso vem repercutindo. Eu não vou atrás de dinheiro, eu vou atrás de trabalho. E um trabalho bem feito, ele vai te dar um bom retorno financeiro. E é isso que me mantém. Ainda te ligam, te propondo trabalhos errados? Muito, constantemente. Eu conheço muita gente que tem pessoas que, alienado, como eu digo, eles vivem num outro contexto. E me enxergam de uma outra maneira. E quando me vem, sempre vem a proposta. Fala, cara, eu tô fora. É até difícil as pessoas acreditarem. Policiais também já não acreditaram. Hoje, esse percentual já se baixou muito. Outro dia eu fui abordado por duas vezes. Fui abordado por uma patrulha de choque e depois por um policial civil. Que estendeu a mão para mim e disse, assisti seu documentário, acompanhe sua caminhada, você tá de parabéns. O cara chegou a dizer assim, eu sou seu fã. Você tem medo de alguma armadilha por não estar aceitando? Todo mundo tem. Nem Jesus Cristo agradou a todos. O cara mais, vamos dizer assim, usar o termo, mas é um termo que eu gosto de falar assim. O cara mais foda nesse mundo foi Jesus. E o mataram. E quem matou foi o povo. Então você acha que alguém está livre disso? Eu acho que eu peço que isso não aconteça. Né? Mas que se acontecer, ninguém está livre disso. Mas o que eu mais gosto de fazer é levar a mensagem justamente para essa pessoa mais ignorante de informação, mais intolerante possível, porque é esse que eu preciso atingir. Não adianta eu falar só para o cara que entende. Esse que já entende já está ótimo. Propague isso que você entendeu. Eu tenho que falar para aquele que está quadrado, tenho que falar para aquele cara que está fechado para esse mundo ainda. É para ele que eu tenho que falar. Eu tirei vários espinhos de pata de leões nas prisões e fazia isso aqui fora. Por que as pessoas te temiam? Por que as pessoas te respeitavam? Você acha que você estava lá quando... É o que se comenta, é o que fala. Uhum. Você estava lá quando foi criado o comando? Eu não estava lá quando foi criado. Ele foi criado em 1993. Mas eu acompanhei a transformação e a mudança. Eu fui muito bem absorvido, não digo por uma organização criminosa, eu fui muito bem absorvido pelos presos pela minha conduta. Aquilo que o Rubão um dia me ensinou foi muito importante para mim quando eu cheguei dentro da prisão, porque eu já sabia como era a caminhada. Independente de eu ter tido vestido uma farda, que era um ou outro que sabia da minha história, o meu proceder não mudava. Não deixava dúvida de que eu era um cara de confiança, de que eu era um cara homem. E isso me fez trilhar de uma maneira tranquila e absorver o respeito. O que eu digo? O que é que as pessoas às vezes falam assim, poxa, as pessoas temem. Não é temer, é respeitar. Quando você adquire o respeito, isso é sensacional. Isso causa, para algumas pessoas que são ignorantes nesse sentido, acha que o respeito é um medo, não é. Medo, você vai sofrer um ataque pelo medo. É como você acuar um gato na parede.
Ele vai olhar para um lado e pro outro, e quando ele não tiver saída, ele vai te atacar. Então eu nunca coei ninguém. Eu sempre fui aberto ao diálogo, então eu não tenho medo. Eu nunca fui violento, nunca tirei vida de ninguém na prisão, isso, aquilo, outro. Já participei de diversos debates, conflitos, isso, aquilo, outro, mas sempre fui pela oportunidade. Dá uma oportunidade. Então eu cheguei a uma época, tinha até um amigo meu que é falecido, ele falava assim, lá vem o advogado dos fracos e oprimidos. Porque eu tinha empatia. E eu me ferrei várias vezes em ajudar as pessoas. Não vou dizer que foi sempre sucesso, não foi. Fui traído por cada ser humano que é impressionante, mas eu não mudou minha essência. Isso é de mim, poder ajudar. E lá dentro você teve medo? Lógico. Em alguns momentos? Lógico. Você dorme com medo. Você acorda com medo. Vou dizer que você não vai ter medo? Você é maluco? 1.200 presos, como é que você vai sair? Você vai olhar e falar, pô, um princípio de rebelião, motim, invasão da polícia, a alimentação estragada, escorpião, na época do chikungunya e da dengue, febre amarela, sujeira, rato. Você vive no medo. Medo do outro te atacar, medo de você estar preso com um cara que está condenado a 300 anos que não é muito bem da cabeça. Eu fiquei preso com um cara que matou a noiva, que deu 2 tiros na cabeça, que não morreu e que todo final de semana ele arrumava a cama para receber a visita. O cara maluco. Como que é você viver? Você tem que controlar o cara. O cara que usava droga que ficava chapado. O cara que não tinha droga na abstinência ficava mais louco ainda. Não é um universo para se viver. Se você um dia quiser falar assim, eu queria só dar uma voltinha no inferno e voltar, entra na prisão. Passa uma semana para você ver. Aí você vai falar, você conhece o inferno. Eu não acredito no inferno, eu acredito que o inferno a gente vive. O inferno astral, espiritual, isso é o inferno para mim. E seus desafios hoje como profissional? Que eu tô sabendo que tem um curta, tá vindo um livro novo. Eu tenho um livro agora para ser publicado pela Companhia das Letras, que fala da minha história com um pouco mais de contundência, assim como algumas falas minhas nos podcasts aqui nas entrevistas. Então ele vem pela Companhia das Letras, eu fui um cara assim privilegiado e respeitado, e a Companhia das Letras comprou essa minha história. É um livro que eu escrevi junto com o Gabriel Feltran e a Isabela, todos da Universidade Federal de São Carlos de Sociologia, viraram meus amigos. E esse livro já foi comprado pelo streaming, pela Boutique Filmes, e eu serei co-diretor nesse filme. Ele está sendo roteirizado, será uma série de 8 capítulos. E eu participei do documentário Poder Secreto do PCC pela Boutique Filmes também, que é com base na história do livro Irmãos, uma história do PCC, um livro de estudo de 18 anos pela sociologia, pelo Gabriel Feltran, que é um livro fantástico. E ele conhecendo a minha história, eu fui um dos pivôs nessa fala, que corroborou por todas as autoridades que falaram também nesse documentário e por pessoas que ainda se encontram presas. Que na verdade não foi um documentário apológico e nem de afronta ao Estado. Ele foi dito a verdade de maneira, de repente para algumas pessoas pode ser até uma verdade inconveniente, mas nada mais do que causas e efeitos. Esse documentário ele foi muito bem elogiado, atingiu aí patamares dentro das forças de segurança, da política, do estudo, sociologia, de uma forma muito impressionante. E isso me abriu porta para outras oportunidades. Eu hoje estou participando de uma série pela Netflix, o diretor é o Heitor, né? O mesmo diretor de Arcanjo Renegado. Eu faço um personagem, não posso falar muito, né? Eu faço um personagem nessa trama. E será uma série também de 8 capítulos. Estou gostando muito, para mim uma experiência nova ser ator, né? Acabei me transformando em ator. Pretendo aprimorar essa minha habilidade, gostei muito da área do cinema. E estou na roteirização de mais 2 filmes, também séries, por canais fechados. Também fui privilegiado também em participar de uma consultoria, mesmo que pouco ali, do Rota 66, também que foi sucesso pela Boutique Filmes, Globoplay. Enfim, hoje eu estou na música, no futebol e no cinema, como ator e como roteirista e como assistente de direção. É uma transformação que eu não sei explicar até hoje. E você tem medo hoje? Você tem 2 netas, tem filha, tem família. Você tem medo da violência que a gente está vivendo nos dias de hoje? Todos nós temos, né? Tenho sim. Eu, assim que consegui uma condição de vida melhor, procurei levá-los para um lugar que eu entendo ser um pouco mais seguro, ainda mais eu que vivo quase que o dia inteiro na rua, trabalhando, viajando também para os meus trabalhos. Então eu viajo um pouco mais tranquilo, porque eu sei que a minha família está num lugar um pouco mais seguro. E seria um lugar que eu desejaria para todo mundo. Que todo lugar fosse seguro, como esse lugar que eu procurei, que acho mais seguro.
Acho que todo mundo deveria de ter. Mas a violência também, ela não pode ser tapada com a peneira, né? Tem muita violência acontecendo dentro das casas, dentro de lares totalmente estruturado. É isso que você tem que estar atento. A violência contra a mulher, o assédio contra os filhos, né? A forma de como cuidar da sua própria família Violência é uma emocional, violência. A violência emocional, tudo A isso. ausência de pais A presentes. ausência de pais presentes. Eu sou fruto disso. A falta de um pai, eu achei um pai na rua que as pessoas falam, mas como você fala? Foi o cara que me educou, foi o cara que me ensinou, e essa guerra que eu sobrevivi, aí eu atribuo 100% aos ensinamentos que o Rubão me deu. Sua esposa e sua filha. Você conheceu sua esposa ainda no colégio e vocês estão juntos até hoje. Quantos anos de casamento? 31. De casamento, nós vamos fazer agora 28 anos. De casado, dia 17 de dezembro agora. 28 anos de casado. Anos. E nesse histórico todo, ela tem participou. Isso. E entre namoro, tem namoro, 31. e entre namoro e tudo, vai fazer 32 anos. É, tem 31. 32 32 anos anos, juntos e de uma história Uma história. muito completa. Muito completa. E aí, como é isso? Daí eu tenho uma filha de 27 anos, que é a Brenda. Nessa jornada, como foi para sua esposa e sua filha? Olha, eu digo, né, sempre. Uma coisa é eu saber onde eu estou. Uma coisa é a pessoa imaginar onde eu estou. Então, quem imagina onde eu estou sofre muito mais do que eu sabendo onde eu estou. Então, a minha esposa dava picos nela, na minha filha, principalmente quando saía a notícia na televisão, de que a rebelião estava acontecendo, ou que o sistema penitenciário de São Paulo ia virar. Então, você imagina a pessoa sem saber onde você está. Como ela ficava. Ela sofria 10 vezes mais do que eu. Até que ela tivesse uma notícia, seja por um advogado, ou seja na primeira visita que ela me visse bem. Então ela sofria muito mais do que eu, porque diversas vezes a minha esposa foi visitar com uma amiga, e essa amiga teve que voltar para casa com atestado de óbito na mão, e chorando muito. Então a família sofre muito mais do que o próprio apenado. Esse é um ângulo de visão que as autoridades também têm que enxergar. Não proporcionar para a família toda essa angústia, esse sofrimento, que tem que ser atribuída à punição e a melhor condição de transformação do ser humano somente para o apenado. Não é jogar o bolo fora, não é submeter a família a entrar uniformizada dentro da prisão. Hoje a família tem que... Você vê nas conduções ou na beira das ruas, nitidamente que a pessoa está indo visitar um preso porque ela tem que ser uniformizada. É um moletom vermelho. É um moletom... Tem que ser só um moletom bege com camisa... Enfim, eles definem um traje para a pessoa entrar dentro da prisão. Isso é apenar a família também. A família não tem nada a ver. O Estado deve ser aparelhado de modo que ele evite esse constrangimento para a família e que dê a total condição de segurança dos seus agentes e uma boa visitação da família para o apenado. Às vezes a família chega de uma forma tão judiada que isso ataca o preso. Que ele fala, me arranca um braço, faz o que quiser comigo, mas não faz isso com meu filho, não faz isso com a minha mãe, não faz isso com a minha avózinha, não faz isso com a minha esposa. É essa inteligência que falta no aparelho do Estado no sentido de saber dividir as coisas. Família de preso não é preso, família de preso não é bandido. Família é família. Assim como a família de policial não é policial. Não tem como, de repente, numa rincha entre um bandido e um policial, o cara ambos descontarem na família de um e de outro. Essa guerra, se existir, pertence só aos dois. E se essa guerra existe entre o Estado e o crime, essa guerra não é com a família. E para o Estado nunca vai existir guerra. Para o Estado sempre vai existir gestão. Talvez para as pessoas apenadas, carentes de informação por esses anos e anos de desigualdade social, pode promover na cabeça desse cara que ele tem uma guerra com o Estado. Veja bem, por quê? É uma intolerância provocada pela ignorância. Agora o Estado não é ignorante. O Estado tem todos os profissionais possíveis para entender e agir de forma inteligente e não de forma violenta. Você dentro da prisão, elas aqui fora. O seu não dentro da prisão podia colocar elas em ameaça aqui fora? Qualquer atitude que você tiver dentro da prisão e que não for muito bem pensada, primeiro, um problema para você. Um problema dentro do seu processo. E dependendo do tipo de problema, esse problema vai atingir a sua família. Porque eu nunca envolvi minha esposa em nada, absolutamente em nada. Ela sempre foi neutra em tudo. Não sabia nem o que acontecia. Ela ouvia de repente de uma visita ou outra até o achismo.
e ficava assustado. Então eu procurava sorrir sem sentir alegria, procurava passar para ela a maior tranquilidade possível. E mesmo assim ela não ia embora segura. Então, qualquer preso que seja um preso um pouco mais inteligente, que ame de verdade a sua família, não deixa ela saber de nada e não envolve ela em nada. Isso é a forma de você proteger sua família. Chegamos naquele momento? Chegamos. Assim, eu acho que a gente passa a noite inteira, né? São tantas conversando. curiosidades que a gente passaria a noite inteira Pena que a gente não pode tomar vinho aqui, né? Tem aqui, ó. Você não posso. Aqui, ó. Podemos Não tomar posso. tsunami. Tsunami, tá aqui, ó. Ah, o tsunami eu gosto. Tsunami. Vamos aproveitar e Energético. falar dos nossos Vambora. patrocinadores? Dos nossos parceiros, vamos lá? Vamos Tissur, lá. cadê? Pegou aí, Mila, mostra. Tsunami. Olha, gente, o nosso energético. Deixa eu segurar que você não pode. Hoje sou eu. Menina Tsunami. Não, eu seguro. Ela sempre quer pegar meu energético. Vocês veem, Claro, gente? esse é de quê? Todo episódio ela quer pegar meu Claro, energético. é que eu gosto do seu sabor. Qual que é o seu? A minha O manga com pimenta. o meu é de açaí com guaraná. Ai, gostei ó, mais do ai, seu. Gente, vocês estão vendo? É o que eu Isso tô não é dessa tomando. disputa, gente, Eu tô ó. tomando esse, açaí com guaraná. Sim, é sempre assim. Deixa eu dar um pra você, Pega, amiga. eu vou ter que esconder, Tsunami, eu vou ter que começar a esconder, vou ter que manda um cooler separado pra mim. pra Eu quero esconder. 2 coolers, por favor. Tsunami, o meu e o dela. O meu vai ficar Aí. desse lado, meu E aí, convidado aqui. Ângelo, tem que vir um pra você também? Tem. Poxa, vou esperar. Não é um cooler também. Muito. O que quiser mandar, eu aceito. Pode mandar um O cooler. Aisô, Mas sou tábuas de queijos e frios. O Aisu gostei demais da conta, sou. Uai, bom demais. Ó, bom demais da Docinhos. conta, da conta. já tá ali no ritmo, tô. hein? Já vai ligar pra Lu, pra Li, já vai pedir a tábua lá Sim. pro dia do jogo. Não é, Ângelo? Vou pedir assim pro dia do jogo. Docinhos, Isso aí, docinhos, canela e cacau. Canela e cacau, que hoje trouxe ali nossas delícias. Pra você, de ó, docinho bastante doce pra você também. comer. E a gente tá aqui com o nosso convidado todo, A nossa acústica aqui. nossa totalmente. acústica. Isolar. A gente pode aqui falar À alto, vontade. gritar, fazer o que a gente quiser, contar nossos segredos. Que daqui não sai. Ninguém Vai fora ouvir. vocês vão ouvir. Sim, o Pocket Studio, também nosso Vampira. parceiro. João Borges, que fez um estúdio lindo e maravilhoso, que a gente está aqui com o Borel, nossa equipe maravilhosa que ajuda a gente na técnica e que a gente está aqui. E também convidar todos pro Elas TV, viu, gente? Sempre fica aí, se inscreva no canal no YouTube, Nani Venâncio Oficial, porque o Elas TV tá um sucesso. Vai, Borel, coloca, Borel, imagem na tela. Adoro, olha só. É, feito por elas, para todos. Estamos assim, ó. E olha que a nossa programação tá cada vez mais intensa, Tá, né? cada vez mais completa, cheio de pessoas incríveis, programas que, olha, Programas maravilhosos na televisão. Nós criamos uma televisão Vocês são, na web. Vocês são muito dinâmicas, vocês não param. só o começo. É só o Só o início da começo. nossa trajetória. Nós somos assim, nós somos mulheres determinadas. Isso mesmo. Mas agora, você tá pensando que parou? Não, parou não. Agora O chegou o que vem momento. agora? Cara a cara. É um momento que agora perguntas objetivas e respostas bem diretas. Então tá, vambora. Vamos lá? Vambora. Pronto? Vou deixar o vivo de novo aqui, porque o vídeo já é desligado. Tamo aí, tá vendo ele ficando na conexão. Vambora. Pode? Lógico. Viagem da vida. Viagem na vida, pra mim? Olha, assim, eu não parei pra programar isso, não, mas eu gosto muito da Itália. Eu tenho um desejo de ir pro sul da Itália. Isso desde criança, porque meu nome é Ângelo, né? É de origem italiana. Então, quando eu descobri que meu nome era de origem italiana, Ângelo, Eu quero ir pra Itália. eu tinha sempre essa ideia de ir para a Itália. Então eu quero uma viagem, hoje uma viagem do sonho para mim seria ir para a Itália, conhecer a Itália, sobretudo o sul da Itália. Então, olha, esposa, já põe nos planos Já aí. tá cobrando isso já. A profissão que jamais teria. Eu posso falar hoje, porque eu vivi isso, policial. Por quê? Porque pelas minhas próprias convicções de tudo que eu vi e vivi. Não que não deva ter. Todo país, todo estado tem que ter uma força policial, isso não tem como. Mas eu não seria. A melhor lembrança da vida. Eu tenho muitas boas lembranças da vida, embora tenha vivido tanta coisa ruim, mas boas lembranças da vida, os momentos com a minha avó e os momentos que eu tenho com as minhas netas. São as melhores lembranças que eu tenho. Qual o dia que mais marcou, assim, que você tem na memória com a sua avó? Olha, eu acho que eu posso sintetizar assim uma lembrança muito boa. É meio estranho o que eu vou falar, sabe? Mas foi assim, Deus é tão perfeito porque
A minha avó era uma figura super importante na minha vida. E Deus sabia que eu perdendo a minha avó, isso poderia mexer muito comigo. Eu estava preso quando minha avó faleceu, com 97 anos de idade. E quando minha avó faleceu, eu consegui ir no velório da minha avó. Fizeram todo aquele ritual, escolta, tudo, não tinha ninguém no velório, ficou só ela, a família e pessoas tiveram que sair tudo, eu não vi ninguém. E eu tive aquele momento com a minha avó, de oração. Quando eu volto pro caminhão de transferência, voltando pro CDP de Pinheiros, eu sinto, eu tô dentro de um, olha só, uma coisa assim, eu tô dentro de um caminhão fétido de urina, de vômito, tudo, caminhão de transporte de preso fedido. E eu tô algemada no cano de ferro, em cabeça baixa em oração, lembrando daquela imagem. E eu sinto entrar o perfume da minha avó dentro do bonde. E eu começo a chorar. Eu percebi que ali, espiritualmente, ela veio se despedir de mim. Ela falou... Eu senti que ela foi. E a coisa é tão impressionante isso, que quando eu volto pra prisão, a minha esposa ainda consegue, depois do sepultamento, ir me visitar, ela e minha filha. E quando minha filha vem falar comigo que ela viu que eu tava mal, a visita foi no sábado, a minha filha tira do bolso um papel e me entrega. 4 dias antes do falecimento da minha avó, a minha filha levou para minha avó o exame de gravidez da minha neta, que ela estava grávida. E aí minha filha me entrega. Então no mesmo dia que a minha avó faleceu, que eu perdi a minha avó, Deus vai e me transforma num avô. Esse foi o refrigério que Deus me deu para absorver e entender a perda da minha avó e falar, agora você tem uma responsabilidade. E eu entendo que a mensagem é assim: seja um bom avô como a sua avó foi para você. Então essa é a recordação que eu tenho da minha avó. As melhores é essa, porque eu tive um encontro com ela. Essa mensagem para mim fica marcada pro resto da vida. Eu saí de neto e virei avô. Tá sendo um avô tão bom como ela foi? Ah, não vou conseguir ser igual a ela, não. Ela te mimava muito? Putz. Melhor parar de falar. Por quê? Porque eu não choro. Saudade. O que é saudade pra você? É uma coisa boa que machuca, né? Saudade é foda. Qual o momento que você sente mais falta dela? Quando eu sinto o cheiro dela. E essa sensação te dá o quê? É bom, né? A gente é humano. Quantas vezes eu não chorei? Eu era ruim demais. Porque a vida tinha me transformado num cara duro, ruim. Chorar é bom. E ela falava o quê pra você nesse momento? Que me amava. Meu preto. E esse é o momento, essa lembrança que você guarda sempre a voz dela? Às vezes eu vou andar de carro sozinho pra chorar. Agradecer a Deus por tudo. Mesmo tendo uma família desestruturada que eu tive, eu agradeço a Deus que eu tive família. E minha avó representou muito bem essa família. Uma mulher de pulso, de amor Uma no única coração. só pessoa conseguiu sintetizar nela tudo o que eu precisava. E eu não entendia. Eu não precisava talvez do Rubão, mas a vida desenhou tudo isso. Eu tinha na minha avó tudo isso. Só que a minha avó não ia saber me ensinar aquilo que estava preparado para mim, que era a lei da selva, da prisão. Aí eu entendo porque que o Rubão entrou na minha vida. Você precisa de um professor para você se livrar de tudo que vai acontecer na sua vida ainda. Mas em todos os momentos ela estava com você. Sempre senti a presença dela. Eu sinto. Qual o momento que ela mais faz falta hoje? Ah, quando dá saudade, né? Quando eu choro, queria ter ela comigo. Mas um dia eu vou ter. Ela é meu irmão. E o seu irmão? Meu irmão foi o cara mais foda que eu já conheci. Meu irmão morreu de câncer, né? De leucemia. Ficou debilitado pra caramba. Mas em nenhum momento. Eu tenho os áudios do meu irmão conversando com ele. Eu indo pra casa do trabalho, ele internado, eu conversando com ele nos áudios. Tem até hoje. Meu irmão nunca reclamou. Meu irmão nunca teve medo. Nunca falou assim, olha, poxa, eu vou morrer.
Pelo amor de Deus, meu irmão não reclamou de nada. Meu irmão foi um cara que acreditou na vida até a hora de desligar a luz dele. Meu irmão nunca reclamou. Meu irmão não bebia nada. Meu irmão se alimentava super bem. Vai explicar. Eu fui o cara ruim na história. Na nossa família toda, eu fui o cara que fiz merda pra caramba. E aí, não explica. Deus levou meu irmão. Recolheu ele. E eu sempre falei, por que não foi eu? Eu que fui o cara, como eu disse uma vez, né? O diabo falou isso na minha orelha. Você é o câncer da sua família. Quando foi esse momento que você ouviu essa voz? No presídio de Avaré, em 2003, no isolamento, que o diabo tentava contra a minha vida. Se mata, se mata. Você é o único bandido na sua família, se mata, você é um câncer. Você tentou se matar? Eu estava sendo induzido pelo espírito ruim a me matar e Deus me salvou. No Salmo 142, Jesus falava assim, lê a Bíblia. E o diabo falava, que lê Bíblia? Lê a Bíblia. E o diabo falava, lê Bíblia. Qualquer palavra que você abrir da Bíblia é uma palavra de salvação. Eu abro justamente o Salmo 142. E o Salmo 142 narra perfeitamente a forma como eu estava. Sozinho, no regime de isolamento, com um inimigo muito mais forte do que eu, muito mais forte do que qualquer um, que é o inimigo espiritual. Porque quando o inimigo espiritual entra na sua cabeça, não tem força maior. Ele é muito mais poderoso do que um tiro. E como você conseguiu se livrar desse inimigo? Nessa oração. Justamente o dia que eu abri esse Salmo 142, nesse exato momento, eu senti um refrigério sair, toda aquela sujeira do meu corpo. E aí eu conheci a palavra e comecei a ler a Bíblia, e foi a Bíblia que foi me fortalecendo. Eu não tomava mais remédio, não tomei mais nenhuma medicação. Eu tinha ânimo, eu tinha vontade de viver. A alimentação era pouca, mas eu conseguia suprir. E eu tinha um amigo junto comigo, através da Bíblia, que era Jesus. Eu conversava com ele, então eu comia a Bíblia, eu lia muito. E aí eu consegui cumprir o meu restante do regime de isolamento com muita tranquilidade, que minha mulher não entendia. Mas como? Eu falei assim, eu leio a Bíblia. Isso, eu baseio muito as minhas falas, não tenho nenhuma pretensão de ser, não tenho nenhum jeito de ser pastor, mas muito do que eu falo é norteado em alguma história, em alguma passagem, alguma coisa bíblica que eu já li. Então isso me fortalece muito. E isso me fortaleceu. A fé te fortalece. A fé. Me manteve em pé. Me mantém em pé, né? A visita religiosa durante o tempo que você estava preso foi importante? Foi muito importante, mas eu sou muito analítico. Nessa parte eu sou muito... você percebe que nem todo mundo na Bahia é baiano. Você percebe que nem todo mundo ali, com a Bíblia debaixo do braço, realmente está falando de Deus ou está querendo falar de Deus. Mas você percebe muito facilmente quando a pessoa não tem nenhum exemplar da Bíblia falar com propriedade de Deus. Então, como eu fui um garoto de quebradas com muita sagacidade, eu ainda peco em ter que analisar isso. Porque ao passo que eu ouço, eu quero entender se realmente a pessoa quer me passar uma palavra ou se ela está querendo ludibriar ou querer tirar alguma vantagem, porque hoje parece que virou moda tirar vantagem da palavra de Deus. Você tem religião hoje? Eu sou do berço católico, mas eu respeito desde o candomblé, evangélico, tudo que é bom, budista. Eu ouço tudo, eu gosto de ler, ouvir. Como eu falo, quando eu ouço e percebo que a intenção realmente é passar uma mensagem de Deus, mensagem de fé, eu gosto de ouvir, e para mim depende qualquer tipo de religião que vem até mim. A informação de fé, de religiosidade, de paz, para mim é muito importante. E você continua com esse hábito de leitura da Bíblia? Sim. Sempre que posso, leio um trecho. Quando vejo um embasamento de alguém com um trecho bíblico, eu leio. Confesso que hoje eu tô um pouco mais atarefado para ler, mas eu sempre leio alguma coisa. Na verdade, assim, hoje Isso afeta em você? também. Isso afeta e uma reflexão me faz escrever. Então eu tuito muito minhas reflexões e já coloco no meu Instagram. Então é um livro de registro dos meus pensamentos. Você pegar meu Twitter, você vai lendo e vai ver, pô, o que esse cara pensou? Talvez foi uma mentoria, talvez foi algo que eu ouvi, talvez foi algo que eu li, que sintetizou em mim e eu escrevo um texto. Talvez foi uma coisa de que você tudo sentiu, isso. né? É uma coisa sensitiva. A soma de tudo isso, evidentemente, né? É uma soma, isso. A soma. Maior medo hoje?
Quando você começa a ter uma condição de vida que te dá conforto, que você consegue ver que você está estendendo isso para sua família, evidentemente que o medo que você passa de ter é o medo de não estar mais aqui com ninguém, de não usufruir disso, né? Então, eu tive o medo de morrer pelas suas próprias razões, e hoje eu tenho medo assim porque a vida tá tão boa, tão gostosa de viver, que por mim podia congelar o tempo e ficar assim da forma como eu tô. Prazer de viver. Pior crítica que já recebeu? A pior crítica que um ex-sentenciado recebe é justamente o comentário de e aí, ex-presidiário de uma forma assim, preconceituosa e pejorativa. Mas eu aprendi a absorver isso, que o problema não está em mim, o problema está em quem ainda não evoluiu. Porque eu já evoluí, mesmo tendo passado pela prisão, tendo sido ex-sentenciado, sendo um ex-sentenciado, não tendo sido um ex-sentenciado, tendo passado pela prisão, isso já não mais me atinge, porque eu percebo que o processo de evolução está faltando nessa pessoa, não em mim. Um amor inesquecível? Acabei de falar da minha avó. O que te faz único? Eu não me sinto único. Eu acho assim, o que me faz único, cara, seria muito pretensioso falar alguma coisa nesse sentido. Eu sou igual a todo mundo, só que todo ser humano é igual, né? Meu pensamento é isso, todo ser humano é igual. O que difere cada ser humano são as oportunidades e a forma como ela lidar com essas oportunidades. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ir pro crime. Lidei com ela e fiz uma tremenda porcaria na minha vida, quase não volto. E hoje eu tive a oportunidade de trabalhar, e o que me transformou na pessoa que sou hoje, vamos dizer assim, que me faz único, são as oportunidades que me foram dadas e a forma como eu lidei com elas. Então eu ser o Ângelo Canuto, que posso dizer assim, único naquilo que eu gosto de fazer, foram as oportunidades que me criaram, que me transformaram. E a forma como eu me lidei com elas. Eu não deixo passar uma oportunidade importante em branco. A maior maluquice da vida? Maluquice foi se me meter no crime. Quase não volta. Isso foi uma maluquice terrível. Agora, se for uma coisa romântica assim, andar de moto a 300 por hora, maluquice, né? Saltar de bungee jump, maluquice. Voar de parapente, maluquice. Não ter sustento. Então, mas de uma forma mais romântica isso, né? Mas perigosa de verdade foi enveredar pelo... essa pergunta pra você é até meio genérica, né? Porque são tantas. Como diz Roberto Carlos, emoções. são tantas emoções, São muitas né? emoções. Um defeito? Eu sou muito metódico. Acho que talvez isso seja um defeito. Eu acho que se eu conseguir, as pessoas vão conseguir. Às vezes acabo desrespeitando a limitação da pessoa. Eu exijo, por exemplo, eu sou um pai muito exigente, exijo muito da minha filha. Eu não entendo que hoje ela é uma mulher casada, que tem a família dela, e eu me intrometo na vida dela. Então isso é um defeito dela e do meu genro. Ainda bem que eles me entendem e que eu quero só o melhor deles, mas eu sou meio enxerido na vida deles. Que é o medo, né? Eu quero que eles cresçam, eu quero que eles tenham uma boa vida e que criem seus filhos com dignidade, de uma maneira muito digna, muito tranquila. Então eu sou chato, tenho medo disso. É amor demais, não é de menos, né? Acho que eu peco por isso. Amor demais a gente perdoa. O de menos é que é o problema. Uma conquista que vai sempre se orgulhar. A família que eu constituí. Tenho orgulho, não era para eu ter tido família. Não era para eu viver da forma como eu vivo, na ordem de tudo que eu fiz. Eu acho que Deus é muito generoso comigo. Eu sou muito grato. Não mereço tanto. Reconheço. Deus é maravilhoso. A pessoa que mais marcou a sua vida? Minha avó. Com que gasta mais dinheiro hoje? Hoje, com que eu mais gasto dinheiro? Sou meio mão de vaca, hein? O que eu mais gasto dinheiro, assim, hoje? Eu moro longe, gasto gasolina pra lá e pra cá. É muito. Tamo junto. Tamo junto, né? Um pedido pro gênio da lâmpada, pra finalizar. Pra acabar com a miséria do mundo. Não ver a molecada no farol pobre, sofrendo, passando necessidade, fome. Acho que você sem fome, o resto tá tranquilo. Fome é foda.
Só quem passou sabe. O resto a gente conquista. Uma mensagem, então, para todas as pessoas que estão conhecendo, estão vendo e conhecendo um pouquinho mais o Ângelo Canuto. Uma mensagem? Descreva você. Quem é você para elas? Para Ah. você mesmo, né? Ângelo por Ângelo. Ângelo por Ângelo. Ângelo por Ângelo. É de não desistir, de resiliência, de amar a vida. Mano. Se você conseguir amar a vida de verdade como ela precisa ser amada, você vai valorizar tudo e vai saber guerrear, lutar, não vai desistir, vai saber entender as pessoas. Porque isso é amar. O amor explica tudo. Às vezes as pessoas falam, mas como você fala de amor assim? Falo de amor. Eu já fui ruim pra cacete, já vivi sem amor nenhum, sem lágrimas, com a frieza. Isso é horrível. Então, a partir do momento que você ama, você perdoa. A partir do momento que você ama, você levanta feliz. A partir do momento que você ama, você produz mais e melhor. Você perdoa, você entende, você compreende. Tudo isso é coisa do amor. Tudo. Então, eu acho que é isso. Ame e já era. Meu. Amem e já era. Ame já era. Amem e já era. Bom, É Podcast chegou ao fim. Ó, gratidão. obrigado. Gratidão, Muito Ângelo. bom. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Gratidão. Esse nosso bate-papo. Bom, obrigado. Vamos, parça. Vamos. Temos que ir? Olha, eu queria finalizar esse podcast dizendo que como eu sou grata a esse programa, como eu sou grata por a cada episódio ter o presente de histórias de todos os tipos, todos os gêneros e aprender com todas essas histórias. Então, assim, cada vez mais eu vejo que não tem certo, não tem errado, tem bases e tem marcas. E esse momento que a gente tem aqui, eu desejo mesmo de todo o coração que seja tão importante para quem assiste, Como é pra quanto nós. é para a gente que escuta e que tem o prazer de entrevistar pessoas. Absorver Obrigado. cada momento. Muito feliz. Obrigado pela oportunidade e que Esprememos muito? prospere cada vez mais o trabalho de vocês. Esprememos muito? Um pouquinho. Esses primeiros foi meu coração. Quando falo da minha avó, não dá. O resto eu vou de boa. E eu peguei leve, hein? O próximo a gente vai ser mais Vai. maneira. Vou trazer ele aqui, ele e o Dexter Muito junto aqui, bom. que tá devendo. Aí, o negão, Vamos- o negão tá fugindo da gente, tá em choque. Não, tá muito compromisso. Tá muito estrela, né? Tá Deixa muito ele. compromisso. Falou muito Depois a gente- compromisso, depois a gente- mas que quer marcar pra vir o quê? Aqui, mês que vem. Mês que vem. Depois a gente pega ele na resenha, deixa ele. Combinadíssimo. Bora, parceira? Bora, amiga. Pra você que tá em casa, obrigada pelo carinho, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo no coração, ó. E 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau! Beijo.